Tá gritando. Muito boa Como noite, senhoras e senhores. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Desconjuração RPG. Desconjuração RPG é uma história contada em tempo real. Eu sou o narrador dessa história. Eu crio os eventos, os mistérios, os monstros, os perigos. E os meus amigos são os protagonistas dessa história. Muito boa noite, todo mundo! Yo! Muito boa noite! Boa noite! A desconjuração é brutal. É isso, tá rolando. Agora, vocês não sabem, mas secretamente toda vez que eu vou começar um episódio eu falo antes, a desconjuração é brutal. Daí eu apresento, muito boa noite. É o meu lema aqui. Pra entrar no clima, né? Muito bem, então aqui pra mais um episódio essa semana. Quase perdemos metade dos personagens semana passada. As artezinhas estão tudo arrebentadas. Hoje eu só tiro extremo, tamo junto, vambora. Vamos lá, vai tirar extremo dormindo, né? Que você vai passar metade do episódio dormindo praticamente, do que você tá. É verdade. Olha, que cansaço que eu tô, gente. Temos aqui agora também, inclusive, esqueci de comentar, a gente tem uma arte nova do Luciano e da Erin. A Erin, a gente atualizou a máscara dela, que ela tava usando a máscara que ela pegou no episódio do Anfitrião. E o Luciano agora tá com uma cicatriz embaixo do olho. Aqui, que ela é discreta, mas ela é super... Eu achei que ficou super descolado. Descoladíssimo. E aí, prontos pra começar mais uma sessão? Prontíssimo. Ai, meu Deus. Let's go. Sim. Bora. Tô meio animado A gente pra ver vai o pra que vocês vão introdução, fazer hoje. pra Qual vai abertura. ser... Morreu um. Qual vai ser as encrencas que vocês vão me dar. Muito bem, então, a gente vai pra abertura e assim que a gente voltar, a gente vai estar direto no mundo de Ordem Paranormal, Desconjuração. Vamos nessa. Let's go. Muito bem. Parou aí, começou? Brutal. Brutal. É bem brutal. Investigando um local conhecido como Mansão Endiabrada, vocês decifraram a história de uma mulher conhecida como a Bruxa Vanessa. Ela era uma mulher que era obcecada pelo seu amor e que observava crianças através de bonecas, aguardando o momento certo para sequestrar elas e sacrificar em rituais terríveis, se livrando dos corpos delas, dando para os seus gatos comerem. Depois de ficar paranoica com a culpa, a Vanessa se sentiu observada pelos seus próprios gatos, que esperavam sempre mais comida, e por causa disso arrancou todos os olhos deles. Eles continuaram seguindo ela, afinal eles queriam mais comida, mais carne, e ela, completamente enlouquecida, decidiu acabar com a própria vida, para deixar de ser observada. Uma história trágica, cruel, exatamente o tipo de história que costumava inspirar o Daniel Hartman, um escritor de livros de terror que investigou e descobriu essa mesma história que vocês e criou um monstro baseado nela, o Espreitador. A inspiração das temáticas era clara. É uma criatura que odeia ser enxergada, se atrelando a gatos de rua maltratados, se tornando obcecada pelas pessoas que rodeiam ele, as observando através de frestas e se alimentando do seu sono. Tá tudo bem, eu acho. Depois de fazerem um ótimo trabalho decifrando o enigma do Espreitador, vocês prepararam uma armadilha para encurralar ele, chamando a Ivete junto com a Jennifer, uma das gatinhas que o Espreitador assombrava. Em um combate longo e tenso contra duplicatas de vocês mesmos, vocês derrotaram a criatura, resultando em alguns dos personagens completamente feridos. E é aqui que a gente parou do último episódio. O que vocês fazem agora? Deixa eu entrar no personagem aqui. Enquanto vocês estavam tratando dos ferimentos, vocês também encontraram nas costas do Arthur um grande símbolo. O mesmo símbolo que era usado pela bruxa
pra olhar as crianças através das bonecas. O Joey senta no chão, cansado, assim, exausto. A última vez que eu vi um símbolo nas costas de um amigo meu, não terminou bem. Eu não sei o que isso significa. Por que ele tem isso nas costas? Termina Será que de... Será que ele tatuou isso antes ou... E não falou nada pra gente? Ou ele Eu tenho certeza apareceu que na não foi casa? ele. Tenho certeza que não foi ele. Isso aqui é amaldiçoado. Nenhuma das tatuagens de vocês aí é amaldiçoado, pelo menos eu acho. Eu toco no braço do Dante. Você toca no braço dele e usa a sua habilidade de detectar identificação macabra. Você não sente a energia paranormal que você sente do ritual. Do símbolo do Arthur, desculpa. O Dante tem um monte dessas tatuagens e eu não sinto nada. Peraí, você... Explica como é que funciona esse ritual. O seu. Eu toco em alguma coisa e eu consigo sentir. Se ela libera algum tipo de energia macabra, não sei. Você consegue detectar objetos paranormais, Luciana? Consigo. Pode ser muito útil. Eu não sei como eu consigo fazer isso. Eu sei que eu consigo. Caraca, deve ser muito útil pra gente mesmo. Ah, O Joey levanta, começa a mexer no Arthur, tentar acordar ele. Amigo. Você consegue acordar, Arthur. Oi. Joey, você tá Você bem? Eu tô bem. Eu tô bem. E você? Eu tô. Só tô cansado. Eu usei Tá todo mundo bem? Eu usei as últimas cinzas humanas pra curar a Ivete. Espero que você não se importe. Não, claro que não. E ela tá bem ou quero olhar pra Ivete? A Ivete tá desmaiada, a ferida dela tá cicatrizada, ela parece estar bem, mas ela tá claramente abatida. A Jennifer tá também tá deitada bem. do seu lado. Tá, faço um cafunézinho nela. Que bom que você E tá o bem, Kaiser? Arthur. Eu já terminei de... Obrigado por salvar o Joey, eu levanto e dou um abraço nela. Ah, Eu vi você puxando ele. eu abraço de volta. Eu só fiz o que eu achei que eu devia fazer. Obrigado. Eu já terminei de fazer o tratamento do Kaiser. Eu acho que ele não corre mais nenhum tipo de risco. Mas eu acho que a gente tem que levar ele de volta pra ordem. Ele precisa descansar. Eu posso tirar lesão grave, mestre? Não. Ou não? Não? Lesão O grave é só com Dante não tratamento fez o na trampo? base. Tá. Arthur, Mas você consegue acordar. Eu Eu olho acordo? pro Ah, não, você tá Luciano. desmaiado, desculpa, você não pode. Eu olho pro Luciano e eu vejo, né, a cicatriz dele, né? Né? Você vê a cicatriz Percebe, embaixo, né? embaixo do olho direito dele. Tá. Arthur. Eu coloco a minha mão assim no seu rosto. Desculpa, Luciano. Eu não consegui parar aquela hora. Eu tinha que ajudar o pessoal aqui dentro. Eu pego a mão dele assim, eu coloco pra baixo, tipo, com calma, não empurrando. Não tem problema, você tentou. Não é culpa sua. Mas, Arthur, tem um símbolo nas suas costas. Você sabia disso? Que? Eu começo a passar assim pra ver se eu sinto alguma coisa com a mão, nada, né? Você não sente nada, não. O que você tá falando? Além do Eu tô sem símbolo, blusa? além do símbolo desse grande ritual que vocês viram, que é o símbolo que tá naquele papel, deixa eu mostrar ele de novo. Também tem uma tatuagem de asinhas, perto das costelas, na parte de trás, assim, nas asas mesmo, Nas sabe? costas. É. Uhum. Escápula. Isso, na escápula. Obrigado, Kalani. Ó. Chique. Nós. Vira, Arthur. Eu viro pra ele. Eu pego o meu celular e eu tiro uma foto. Eu vejo a foto? Tá aqui. Eu não... O que é isso? Eu não sei o que é isso, gente. Eu não sei o que é isso. Joey, será que... Joey? Esse não é o mesmo símbolo das bonecas? Sim. Eu posso mandar uma inteligência pra ver se eu lembro que eu olhei pro papelzinho, ô mestre? Com certeza. Não, se você lembra, você não precisa nem dar Eu uma lembro? inteligência. Ah, então tudo bem.
Eu acho que esse símbolo é o símbolo do papelzinho que eu olhei na biblioteca quando a gente foi na mansão. Naquela mansão e a gente foi à biblioteca, você lembra? No orfanato? É. A gente. Eu olhei pra um papel quando a gente saiu e eu senti alguma coisa estranha. E foi só isso. Acho que esse é o mesmo símbolo que estava nas bonecas também. Então, Será que você consegue transcender isso, Arthur? eu não acho que esse tipo de símbolo seja algo que possa ser útil pro Arthur. Eu acho que a gente pode estar sendo observado por ele. Eu fecho o olho. Você acorda, Kaiser. Você começa a acordar lentamente. Vou ficar de olho fechado. Observado por ele quem? Eu não sei. Quem quer que... Eu creio que seja alguém que esteja junto com o Kia. Com o Kia não, desculpa, com o Gal. Eu fico deitado ainda, eu falo... tá todo mundo bem aí? Eu tô deitado ainda. Vocês ouvem meio que murmúrios, assim, meio que vindo da direção do chão. É. Inclusive, você tá Você tá deitado bem, no Kaiser? chão. Eu vou pedir pra você dar um encontrar pra mim, Calango. Óbvio, primeiro extremo agora, ó. Já foi um Ela, extremo ó, já dessa ó. constituição. Tô falando pra você! Tô te O que falando é pra isso? tu! Tô te falando! O cara só... Mano, você tirou Caralho! 2 extremos, só pra te avisar. Eu tirei um extremo pra você aqui sem você ver. E aí você tirou outro agora. Depois você... da tempestade, sempre vai com a Maria. Você vê no corpo do espreitador, parece que ele tava tentando, né, se colocar dentro da cama desesperadamente. Você vê algumas coisas reluzindo perto da mão dele. Tá, Embaixo da eu... Mano, eu tô podre assim, eu tento me arrastar até o corpo dele pra pegar o negócio. Tá, são algumas Enquanto coisas que- diferentes. E eu acabei de perguntar, oi, e aí, tá todo mundo bem aí? E eu começo a rastejar pra onde tá ali. Kaiser, você Kaiser. tá bem? É melhor você ficar parado, Kaiser. Você tá com feridas bem sérias. Eu ignoro e começo a me rastejar pra cá. E eu pego o que seja lá o que tem aí que tá reluzindo aí. Você vai se arrastando pra frente, você passa um pouco o braço nesse sangue amarelado e asqueroso dele, você chega bem perto dessa pele rugosa nojenta e você consegue ver que tem vários objetos. Você vê o que parece ser um papel meio amassado próximo à mão dele, o que de costas parece algum tipo de esfera meio amarelada, avermelhada, assim, você não consegue ver direito. E 2 discos hexagonais de cores diferentes, um vermelho e um preto, transparentes. Tá, eu quero pegar o papelzinho primeiro. Você pega o papel? O papel Pega. que você pega é esse daqui que eu vou jogar em cima de vocês aqui. Oh, yes! Oh, yes! Bugou, deixa eu puxar de Eu novo. gosto disso aí. Eu Eita. pego esse papel e guardo no meu bolso. Ok. Deixa eu escrever aqui, calma aí. Papelzinho. Ritual espreitador. Tá, eu quero agora pegar a esfera. Você pega a esfera, quando você pega a esfera, você percebe que não era exatamente uma esfera. É uma cabeça de uma boneca. E ela tem um desenho cravado em cima. Putz. Tá. Eu vejo pra isso, quê? né, mestre? Eu tô olhando pro Kaiser, eu vejo Você ele vê, pegar você essa vê, todos vocês olham pro Kaiser se rastejando até o corpo espreitador, vocês olham com curiosidade e vocês percebem ele pegando esses objetos debaixo da cama, assim. Kaiser, isso aqui não é aqueles jogos que você joga, tá bom? Como assim? Quando você mata alguma coisa, você não vai rastejando pro corpo dele. Você tá todo machucado. Não consegue nem ficar em pé. Ah, é? Aí eu começo a tentar ficar em pé. Eu tô me segurando assim, mano. Quase caindo no chão. Eu fico Eu em pé agacho pra ajudar ele. E quando eu fico em pé, eu tô com os 2 negócios hexagonal na mão, assim. Pode ser? Eu posso pegar os 2? Pode. Eles têm o mesmo tamanho Então daqueles levanta. outros, dos outros que você, do outro que você usou pra abrir o caixão com os desenhos amarelos. Tá. O Luciano vai me ajudar? Eu tô te ajudando. O Joey tá só olhando mesmo. Tipo, Eu falo... Não precisa, valeu. Eu tô com o olho fechado em Kaiser, ele Mas tá eu- certo. Mas eu tô, mano, rastejando assim. Eu pego os 2 negócios hexagonal, eu vou até o Joey. Rastejando, mano. Mancando assim, com a cara de que não dorme faz 7 anos. Eu chego perto do Joey. Aqui, ó. E aí eu entrego pra ele os negócios hexagonal.
Eita. Nossa, mas o Kaiser tá gigante, não tá não? Aqui tá normal. Diminui um pouco ele aí. A hora que o Kaiser me entrega o negócio, com a outra mão eu entrego outra coisa pra ele. É um estimulante. Estimulante? É, Um remédio eu estimulante? tenho mais um ainda. Então eu entreguei os 2 negócios hexagonal pro Joey. Aí. Nossa, na verdade... Ah, tá, eu tenho. Desculpa, achei que não tinha. Achei que eu ia te entregar um calmante aí ter apagado de novo. Gente, esses cristais são iguais aos que a gente pegou com aquele outro monstro. Eu pergunto pro Joey. Você tá bem, amigo? Eu tô. Aparentemente eu levei um tiro, mas continuei de pé. Foi legal. Você tá sem camisa ainda, Joey? Tô. Você vê no peito dele tem uma marca de bala, assim, cicatrizada em espiral. Tá, eu chego perto, eu encosto na cicatriz assim com o dedo, só que eu caio no chão. Eu empurro pra trás. Tá, eu caio no chão antes de encostar. Eu vou fazer assim com a mão assim, porque, mano, eu imagino que eu esteja, sei lá, alucinando já, de tanto tempo que eu não durmo. Eu vou tentar encostar e cair no chão. Kaiser? novo. Eu posso tentar segurar ele? Kaiser? Que barulho foi esse? Eu Gente. dormi, assim, claramente. Arthur, abre o olho. Eles estão me Eu tento- observando. Abre o olho, cara. Ele tá muito cansado, Joey. Se ele enfrentou a fera de muito perto, se a mesma coisa que aconteceu no andar de baixo, quando a gente viu o armário, aconteceu repetidas vezes com ele, ele com certeza deve estar bem exausto. Por isso que eu entreguei pra ele o estimulante. Eu sei que ele tá cansado. Acho que ele só precisa descansar agora. Não creio que o estimulante vai resolver isso agora. Tá Vocês bom. querem voltar pra base, gente? Acho que tem esses 2 cristais aqui. Eu sento assim. Eu fico do lado da Ivete aqui. Eu acho melhor eu voltar, então, levar a Ivete, pelo menos, pessoal. Porque ela tá muito Leva o machucada, Kaiser né? também, Arthur. Eles dois com certeza Tem precisam certeza ir que pra não base. querem ir, todo mundo? Eu tô Todo precisando. mundo tá eles. melhor. Vocês estão precisando todos descansar bem um pouco. cansados. Agora, nesse exato momento, são 2h17 da manhã. Toda aquela batalha que a gente teve no episódio anterior, que durou mais de 1h30, na verdade, dentro do universo do Ordem, durou 5 minutos. Foram, né? Cada rodada durou uns 15 segundinhos, então foram 5 minutos de batalha intensa. Vocês estão todos exaustos. O Joey pega o Kaiser no colo, assim, tipo, que nem um bebê mesmo. É, eu Faz um teste acho de bom a força. gente... Um comentário interessante a se fazer. Calango, você consegue me confirmar o tamanho do Kaiser na sua ficha? 8. 8. Arthur, qual o tamanho na sua ficha também? Deixa eu ver. 8. Proporcionalmente, vocês têm a mesma massa. Então, o Kaiser é mais alto que o Arthur, mas ele é bem magro. Bem magro. Ah, tá. Então Tirei você, normal. então você consegue carregar ele com facilidade. Eu acho melhor a gente voltar pra base, todo mundo. Ninguém tá bem aqui. Eventualmente a gente vai precisar voltar pra essa casa. Depois a gente volta. Acho que tentar fazer qualquer coisa agora não vai ser útil. Precisa descansar e voltar assim que a gente tiver 100%. Eu concordo. Todos vocês estão bem feridos, olhando a vida de vocês aqui, tá tenso pra vocês. Tá na hora. Kaiser. Kaiser, Eu acordo um pouquinho. Oi? você tá fedido. Por quê? Você mexeu no sangue daquele bicho. Eu fui pegar a cabeça da boneca ali. Que cabeça da boneca? Eu boto a mão no bolso. Eu tô no colo do Joey ou não? Acho que sim. Tá no meu colo. Eu boto a mão no bolso e mostro pra ele a cabeça da boneca com ritual assim, aqui ó. Tá, pode guardar. Eu não gosto dessas coisas. Essa mesma marca que tem nas costas do Arthur. Pode deixar, Joey, eu consigo andar sozinho. Não. Ele tenta sair, mas eu seguro. eu desisto então, eu tô com muito cansado, eu tô mole, assim, eu fico... Eu tento pegar a Ivete aqui pra poder ajudar a carregar ele. Ela é bem pequena, a Ivete é baixinha e magra, você consegue pegar ela. Tá, então eu tô levando a Ivete junto. Arthur, você quer ajuda? Pra descer?
Eu aceito. Ainda tô meio cansadinho. Dante, você pode pegar minha camiseta no chão. Eu pego. Eu pego a camisa do Joey, que acho que deve estar aqui. É, onde você tava tratando as feridas dele. Tem bastante sangue ao redor de vocês e do espreitador perto da cama. A Jennifer, ela começa a perseguir, a seguir vocês. Enquanto você leva... Ela fica sempre perto do Arthur, na verdade. Ela vai com o Arthur. Eu pego ela no colo, então. Você puxa ela com um braço só. Antes de passar pela porta, eu tento só abrir essa cômoda aqui. Você abre. Ela tá E vazia. eu vejo... Vazia? A gente já pegou as coisas aí dentro. Ah, já. Ah, eu tenho TDAH, né? Esqueci. Então tá bom. Você dá uma última olhada, Não. assim, você vê que ela tava... Só pra conferir, Ela já tava só meio pra conferir. entreaberta, você dá uma olhada, assim, só pra conferir, e aí você vê que tá vazia. Não tem mais nada ali dentro. Desculpa o TDAH, bora. Vocês então vão Arthur. pro andar de baixo? Só pra saber Yes. enquanto vocês... Então, A ok. gente vai, né? Tá, Sim, sim. tudo bem. Já estão lá praticamente. Vocês já eu acho. podem ir pro andar de baixo já, sem Dá problema. pra copiar? Vocês já estão lá. Nem precisa deletar os miniaturas. Ah, beleza. Aí, Ivete... Ah, tá. Eu falo pro Arthur. Assim. Fica perto, amigo. Por favor. Tá bom. O Arthur e o Luciano estão caminhando com a Jennifer. Vocês querem conversar alguma coisa? Não. Eu vou meio assim, calado. Ok. Vocês verem que o Luciano ele tá bem abalado. E vocês também percebem que ultimamente ele tem tentado se socializar muito mais do que ele fez antes. Ele tem um background militar, mas ele tá se esforçando bastante assim para ser mais gentil. Principalmente agora que ele tá vendo como o marido dele tá agindo com vocês. Ele consegue lembrar. Ah, pode crer. Ok. Eu não consigo me copiar, tá, mestre? Eu não tô aí embaixo. Eu puxo aqui. Eu vou colocar o casaco do Tristan aqui, em cima de mim. E... eu vou em direção a Wanda e a Ivete. Ok. Me dá uma rolagem de engenharia, Erin, por favor. Yes, sir! Concertos mecânicos. Concertos mecânicos pode ser, o que você tiver mais alto. Você fracassou? Ah, Tá. não. Mas como você já tem... Quanto de engenharia você tem? Eu tenho 12 em concertos. Você tem 12, então é no mínimo um 10, eu tiro aí pra você. Você tem um normal garantido aí. Você consegue deduzir que com as peças dessa van na sua frente, você conseguiria consertar a van maior que cabe todo mundo. Beleza, Com as suas eu vou- habilidades de engenharia e mecânica. Tá, então eu vou colocar a Ivete na outra van. E vou fazer minhas bang aqui. Calma, Erin. O quê? E a Bia? Eu já tava aqui na porta dando escutar aqui, mestre. Você consegue ouvir ela batendo na porta. Ela ainda tá aqui. Luciano. Dante, você segura ela? Sim, eu fico com ela. Bom, eu vou deixar a Ivete aqui, então, apoiada na van e vou fazer o que eu sei fazer de melhor. Eu vou lá na outra van e mexo na outra van pra poder pegar os cabos e... Você abre o capô e você começa a arrancar alguns dos cabos que você sabe que estão faltando no motor, que foram arrancados do carro de vocês, e já começa a preparar o... você quer descrever exatamente o que você faz? Não. Tá, então você puxa os suprimentos necessários do Eu carro faço aqui os negócios, e começa a Gente, levar pra calma. van. E as pizzas? Vocês estão com bastante fome, apesar da batalha. Eu vou lá pegar, a gente come no caminho, tá? Tá bom, eu ia me oferecer pra ir, mas eu tô com a mão ocupada. Só vou. As pizzas Eu ficaram também. no carro, se eu não me engano. A Ivete deixou no carro dela. Não, a gente tinha colocado na cozinha. Eu Sim, coloquei vocês na levaram pra cozinha. cozinha. Bem lembrado, ok. Você vai até a cozinha, você encontra as pizzas... Só que tem um detalhe estranho. Uma delas tá aberta, com a tampa aberta, e tá faltando um pedaço. Eu vou
talvez até entender que quem colocou aqui já pegou um pedaço. Sim, pode, é plausível. Eu vou fechar a tampa, pegar elas e começar a ir pra van de novo. Ok. Você traz as pizzas, elas ainda estão quentes. Enquanto isso, o pessoal aqui na van. Gente, Só eu tô vou abrir a esperando, porta. segurando o Kaiser. Eu vou abrir a porta e Ok, ficar com a Beatriz dentro da van. tá bom. Eu abro aqui, tento trazer a Beatriz aqui pro fundo da van. Você consegue com facilidade. Ela não tá tentando lutar contra você ou tentar te agarrar, ela só te acompanha. Ela segue o que você pede pra ela, entre aspas, assim. Bom, eu corto alguns fios aqui. Eu vou pra outra van. Vocês veem a Erin trazendo um punhado de fios assim e se preparando pra abrir o porta-malas e configurando algumas paradas. Vocês ouvem barulhos de ferramentas. Ela parece bem empolgada. Tesoura, fita isolante. Tô bem focada ali. Mestre, rapidinho, o Luciano lembra que foi a Erin que levou as pizzas pra cozinha? Sim, ele lembra. Ele pode lembrar, sim. Eu falei isso várias vezes. Que eu estava levando as pizzas. Então, tipo, todo mundo ouviu muitas vezes. Qual foi a pizza que tava com um pedaço faltando? Pode ser a de pepperoni. Ok. Eu só continuo indo pra van também. Não falo nada. Tinha levado pão de queijo também, a Ivete? Ou só pizza? Ela trouxe pão de queijo, sim. Ah, tá. Aqui com o Arthur, o Joey não fala nada, ele só fica olhando o Arthur, assim, meio fixo. Eu fico, tipo... Eu vejo ele me olhando e fico... Claramente preocupado, tá? Tipo, não é um olhar estranho, é tipo, meio pra baixo, assim. Eu não vou te olhar muito porque eles estão me observando, Joey. Para com isso, Arthur. Mas e se for isso? Se for isso, não vai fazer diferença você fechar o olho, não. Eles já estão 10 passos à nossa frente, sempre. Não vai fazer diferença, amigo. Tá bom, E a gente vai tirar isso aí de você. tá bom. E o que vocês fazem? Bom, eu terminei aqui. A Erin Então, termina então de ajeitar. Eram coisas simples, eram alguns cabos que tinham sido cortados, você só substitui rapidinho os cabos da bateria e de alguns pedaços estavam faltando. Termina de eu vou ajustar. testar. Eu vou entrar no carro pra ver se liga. Você entra no carro, gira a chave e o carro liga. O motor começa a ligar. Vocês ouvem a van ligando. A van tá pronta, viu? Eu falei bem nas escutas. Eu vou levando o Kaiser ali, então. Dante tá segurando a Bia? Pizza? Sim, ela tá aqui comigo. Ela não parece que vai ser nada ruim. Tá seguro? Tá, sim. O Joey entra. E senta, assim. Ô, Erin, Oi? dá um gritinho. Quer que eu dirija? Eu posso dirigir. Bom, eu entro na van, eu coloco as pizzas em cima da bancada aqui, né, que tem a TVzinha e tudo mais. Aí eu saio e eu vou pro banco do passageiro pra fazer companhia dela. Você não quer tentar colocar a Ivete aqui na frente? Pra ela ficar sentadinha? Tá bom? Pode ser. A van tem 3 lugares na frente? Não, né? só 2. Só 2. E os assentos de motorista estão meio que conectados com a parte de trás, assim. Tem só uma Tá. separaçãozinha. Então eu levo a Ivete até lá. Eu coloco ela no assento, né, bonitinho. Ok. Boto o cinto nela. Você consegue ouvir ela murmurando deito alguma coisa assim? pouquinho, Lu, Deito um pouquinho o banco também pra ela não ficar pra frente, né? Pra ela ficar meio deitadinha. tenta fechar as portas da casa. Sei lá. Só pra ninguém desconfiar. A gente não tem chave dessa casa, né, mãe? Só encostar. Tá bom. Aí eu vou nas portas da casa ver
fechar. Você consegue fechar a porta. Eu fecho essa. A da frente tava aberta ali? Não, ela já tava fechada, se não me Acho engano. que não, é. Tá. Então eu fecho essa, eu entro na van. Na hora que você volta pra van, mano, o Arthur já tá no terceiro pedaço de pizza, mano. Nossa, tá da hora. Olha só pizza aqui, Luciano. Eu olho pra E trás eu fecho. E eu fecho a porta da van. eu vejo que o Joey não tá ali. Joey, você tá bem? A van tá pronta. Não, O Joey tá eu tô dentro, desculpa, é outro tipo. Não fui eu, tô sem permissão, eu só joguei ele lá pro lado, não consigo deletar. Eu tenho que dar permissão pra vocês aqui, já vou dar enquanto isso. Mano, tem um Thiago voando lá no teto, velho. Então, por que o Thiago tá voando? Deve ter Vamos bugado de algum mudar. jeito. Pode. É porque ele é o anjo que tá protegendo a gente. Não tá aparecendo aqui, deixa eu promover vocês. Vocês estão na van então agora. Todo mundo pronto? Eu antes do. Como a Erin não falou aquilo, né? O Joey tava ali. Ela falou? Não falei, né? Ele tava ali já. Tá. É porque eu tinha pensado que ele tava Eu- na piscina ali. O Luciano viu o Arthur comendo e falou: Ah, você comeu antes também, né? Quando a Erin levou a pizza pra cozinha, você comeu, né? Não. Não? Eu não ia ter comido só um pedaço se eu tivesse comido esse pizza aqui. Como assim, Lu? Erin, foi você que levou as pizzas, né? Aham. Eu acho que Você depois foi ninguém. sozinha? Sim, depois disso, acho que ninguém entrou na cozinha. É que Alguém comeu tinha- uma pizza? Eu respondo Não tinha dormindo. um- Eu comi. Mas eu tô Ah, foi o dormindo. Kaiser. Me vê mais Será um que é o pedaço de Kaiser? estrogonofe. O Kaiser começa a falar, eu começo a balançar ele igual uma criança, tipo... Ah, não, É velho. porque. É que a caixa de pizza tava aberta e tinha um pedaço de pepperoni a menos. E aí eu. Como eu sei que você não come carne. Né, pode ter sido as crianças, sei lá. Foi o Vamos- Kaiser, ele tá aqui resmungando. Passa os pães de queijo pra mim, Ah. por favor. Tá com você aí, Lu? Não. Pães de queijo que estavam com a pizza? Estavam juntos Com as assim, pizzas. tinha uns pacotes de. Tava? Tinha um pacotinho. Sim. Tá bom. Aqui, ó, um sacolinho. Obrigada. Thank you. Todo mundo pronto? Sim. Bom, então eu vou calmamente, assim, Erin, devagarzinho. eu vou pedir, eu vou usar o seu trauma como uma exceção, um momento excepcional aqui. Me dá um teste de sanidade. Oh, shit. É ele. vem. Ele voltou. Ele voltou. Fracasso. Você perde um ponto de sanidade. Quando você pega o pão de queijo na mão, você lembra das inúmeras vezes que o Tristan te ofereceu pão de queijo, que era a coisa preferida que ele gostava de comer de manhã. Nossa, a gente entregou, mano, o bagulho errado. Estão sabotando a Eren, velho. tá me nerfando. E olha que 1h ela já tava Eu no vou- Discord. Eu vou comendo quietinha, chorando, assim, no caminho. Você então começa a dirigir em direção à base da ordem. Aham. Tá, então eu vou mudar o mapa aqui enquanto vocês conversam. O Joey ajeita o Kaiser assim pra deitar no banco, enquanto levanta pra vestir a camiseta, vestir a roupa e botar a máscara. Ele tá de máscara, o Joey, agora. E fica quieto. É quase como se a ficha estivesse caindo depois de mais uma missão meio traumática. E ele fica olhando também de canto de olho assim pra Beatriz, pra ver se ela vai fazer alguma coisa. A Beatriz, ela É, fica tá só... olhando pra baixo. Ela fica o tempo todo, assim, tentando botar o rosto do Dante pra olhar pra ela. Aí ele Eu. fica quieto o caminho inteiro. Só comendo pão de queijo e chorando. Baixinho. Eu começo a acordar um pouco assim. E aí, gente, chegamos? Ainda não. Estamos chegando. Mano, eu Pera. tive um Você sonho quer muito pizza? louco de comida. Ah, por isso que eu tava sonhando com comida, então. Você tá com bastante fome, Kaiser. Me dá um pedaço de pizza, ainda não comi. Por favor. Eu pego um pedaço assim e chego perto dele assim, ó. Fico passando perto do nariz dele. Assim. Eu vou pegar assim, ó. Um pedaço de pizza, eu pego.
Aí eu mordo e como a pizza. Valeu, Arthur, valeu. Eu sou a junto. primeira a sair da van. Calma aí, vocês não e eu chegaram vou- ainda, calma aí. Só quero tá arrumar, bom. parece que estão no carro. Estão É de quem é essa? É. Pepperoni? Pepperoni. Da hora. Tem outra também, se quiser. Não, valeu, valeu. Eu só como, eu como, mas às vezes eu pesco assim de sono. Aí às vezes eu dou outra mordida, aí eu dou uma pescada. Eu tô numa situação meio estranha. Quando ele mano. pesca, eu quero pegar a pizza dele assim e dar uma mordida também, enquanto ele tá pescando. Vocês finalmente começam a chegar, se aproximar do bar do Sovaco Seco. Na ordem. E a Erin estaciona a van na frente e vocês chegam na base. Eu sou a primeira a sair da van e eu vou ajudar a Ivete a sair. Você, quando Tipo, você eu não falo vai, nada quando com você ninguém. ajuda a Ivete, ela dá uma acordada. O que tá acontecendo? Você não precisa mais pegar ela no colo, ela tá... Cadê? Ela já acorda no susto assim, cadê o bicho? Cadê os meninos? chegou, Ivete. A gente tá no Sovaco Seco? O que tá acontecendo? Tá tudo bem, a gente chegou. E Então cadê? eu vou andando na frente. Ela olha pra trás assim. Arthur? Eu escuto a voz dela, eu boto a cabeça aqui, ó, nessa janela aqui, ó. Não sei se tem. Tem mais Mãe! ela. Ai, filho, Cabeça aqui. meu Deus do céu! Meu Tá tudo bem? O que Deus! aconteceu com aquele bicho? O zoiudo, Sim! tudo? E ele morreu, o Kaiser matou ele. O Kaiser não, a gente matou ele. Como assim todo mundo matou ele? A gente deu uma surra naquele puto. É verdade, a gente deu uma surra naquele otário mesmo. Estouramos aquele puto, eu não acredito. Eu faço assim pra ela, assim, ó. Mãozinha Ela pra levanta baixo. assim. Nossa senhora, ainda precisa Estouramos. preciso dormir, meu Deus do céu. Agora você vai conseguir. Nossa, a gente vai conseguir dormir, cacete. É, Preciso então. voltar. Vamos entrar. Eu vou sair aqui da van. Ok. Eu consigo, eu imagino que eu consigo andar pelo menos até alguma cama agora. Vocês conseguem ir caminhando, é. Tá, eu levanto assim, Eu não eu consigo acordo, copiar. levanto. Ah, porque mudou as espera. permissões. Eu Vou desço. tirar aqui. Eu espero. Eu encosto na van aqui. O pessoal Eu espero sair. todo mundo sair. Espero todo mundo sair, que eu tô no fundo com a Bia. Eu fico encostado na van por enquanto. A Jennifer tá com o Arthur ainda, né? A hora, É. que o Joey passa, eu Tá pergunto, na Joey, van. você pode me ajudar a subir? Claro que eu posso. Eu descer, na real. Sempre. É, eu abraço nele assim, aí enquanto a gente vai, durante o caminho, eu pergunto, Joey, o que você acha que é preciso um herói ter? Como você acha que um herói deve ser? Você diz. No geral? Na vida? Como assim? É, um herói na vida, sim. O que você acha que pra uma pessoa ser herói ela tem que ser? Acho que ela tem que ser uma inspiração pras outras. Eu não acho que eu sirvo pra ser um herói, Joey. E daí? A gente é amigo tem muito tempo. Você viu o jeito que eu falei com você lá. Você me conhece e eu guardo meus traumas. Não é como você. Eu só joguei tudo em você de um jeito tão injusto que eu me arrependi muito de ter falado com você daquele jeito. Eu só joguei tudo que eu tava pensando sobre mim em você. Então, Do que Me você tá desculpa. falando, Kaiser? eu não devia ter falado com você daquele jeito. De que jeito? Eu nem lembro. Daquela discussão que a gente teve. Então, desculpa, eu só não sabia lidar com isso e eu quis descontar em outra pessoa. Mas não foi de propósito. O Joey levanta assim a camiseta até aqui e mostra o furo Uhum. do tiro. Você tá vendo isso aqui? Aham. Foi o segundo tiro que você me deu. Ah, Não é por nem uma vem, não discussão era que a eu. gente- Não é por uma discussão que a gente vai brigar. Tá e aí bom. eu dou um abraço nele. Deu um abraço de volta. Aí Eu abro a porta da van e derrubo os dois. Não, mentira. Eles estavam caminhando por dentro do, É, do a bar. gente tava caminhando, é. A Erin É. foi sozinha, né, até a geladeira. Tá, você abre a geladeira pra acessar a base da ordem e você consegue entrar. Você vai fazer o quê? Eu entro e eu
De Eu fico todos, sentada você é a aqui, única né? que tá ilesa de feridas, assim. Você tá cansada, você não tá. Você ainda tá bastante cansada, você precisa descansar. Mas você tá sem feridas, pelo menos. Tá, eu fico só agachada aqui no chão, enrolada no casaco do Tristão e comendo o resto do pão de queijo. E chorando baixinho. Ok. A Ivete, você vê a Ivete passando assim, meio cansada, e ela vem direto pra área de enfermagem aqui. Meu tabletop crashou, tô abrindo de Eu novo. te convido aqui. E os outros, enquanto isso, Dante, Beatrice, Luciano e Arthur dentro da van? Vamos É, ver. o Arthur tá dentro da van ainda? Tô. O Arthur tá tudo bem, eu vou falar. Dante, O que foi? o que você vai querer fazer com a Bia? Eu acho que talvez a Agatha tenha algum tipo de informação. Algo que a gente possa ver. Eu vou levar ela lá pra dentro pra ver se a Agatha pode falar mais alguma coisa sobre ela. Vamos lá junto. Dante, A gente vai Dante, junto com você. Dante, presta atenção. O que você vai fazer se a Agatha disser não tem mais jeito? Ela tá morta. Não sei ainda, ela não falou ainda. Não tem pra que eu pensar num futuro que ainda é incerto. Quando esse momento chegar, a gente decide. Tá bom. Você quer ajuda pra levar ela? Sim. Eu venho aqui do outro Pode ir, lado né? pra ajudar ele a levar Eu a fico Bia. aqui de fora esperando. Vocês carregam então a Beatrice, passando pelo bar do Sovaco Seco. E entram na ordem. Vocês podem se colocar dentro da ordem já. Eu vou dar promotion em todos vocês pra vocês conseguirem se colar lá. Tá. Ok. A ordem, considerem isso uma cena de exploração livre. Vocês não precisam exatamente pedir permissão pra levar pra lá e pra cá. A ordem é um lugar bem seguro pra vocês. Então se vocês quiserem ir pra um lugar, você só vai. Não precisa. Tá. Você só narra a sua ação e vai. Se tiver alguma coisa que te interrompa, daí eu vou falar. Tá. Eu quero ir pra enfermaria. Eu chego lá com o Joey. Aí eu. Também. Né? Quando você Eu vou chega, direto pra enfermaria. você vê que a Ivete já tá sentada assim. Ela tá com a perna levantada. E você vê que a ferida na perna dela tá muito grande, em formato de espiral, assim, perto na região do joelho. E se ela não tivesse sido tratada naquele momento, ela teria perdido a perna, possivelmente. Você vê a Marcela preocupada, assim, enfaixando. E ao lado dela, o Renan. E ambos eles estão, assim, assustados e conversando com a Ivete, perguntando o que aconteceu. E a Ivete tá descrevendo um pouco o que ela lembra, falando alguma coisa sobre estourar um puto na porrada, coisas que você esperaria dela. Tá, eu venho nela aqui, eu coloco a mão no ombro dela. Ivete, tá tudo bem? Eu tava mais preocupado com vocês, meninos. Olha a tua cara. Você tá acabado. Nossa, valeu. Não tô falando da tua cicatriz, ô estúpido. Eu tô falando que tu tem que dormir, pelo amor de Deus, ou pelo menos descansar. Vocês não vão sair dessa base aqui até eu ver vocês tinindo de novo. Eu dou uma risada. Não pode deixar E Ivete. solta, ela empurra a mão na Marcela. Vai, olha essas crianças. Ela começa a sair mancando assim. Vai tratar essa espirralha aí. Peraí, Ivete. A Aí eu Marcela, faço assim pra. O que aconteceu com vocês, meu Deus? Eu chamo a Ivete, aí eu faço assim um soquinho pra ela. Eu falo, valeu por ter ido lá pra gente. Na hora. Ela te dá um ela vai dar um sorriso. soquinho? Ela vai dar um soquinho, é. Eu quero tirar o soquinho e dou um abraço nela daí. Ela vai te dar um soquinho, e quando ela vai te dar um soquinho, a gente ela aceita o abraço. Aí você vê que ela meio que luta um pouquinho, abraça mais forte ainda você. A gente tem os Galdeiros Abutres, a gente morre por aqui, a gente ama. É verdade. Obrigado, Ivete. Eu vou descansar. Obrigado, Joey. Eu sei lá, eu vou só deitar numa cama e depois eu me viro. Ok, né, considerando agora
A base é como eu disse, um lugar de exploração segura. Se vocês estiverem na base, conta como tempo de descanso também. Então o momento que vocês estiverem na base andando pra lá e pra cá, conversando, investigando, conta como horas de sono. Porque vocês estão num momento mais tranquilo. Obviamente vocês precisam dormir ainda, né? Vocês não podem ficar 24 horas na base. Mas no sistema, assim, em questão de cura e exaustão, vocês podem só interpretar aqui tranquilamente. Tá. Então beleza. Então eu vou deitar um pouquinho só pra tirar um cochilinho, então vai. Assim que o Kaiser sai, o Joey também vai falar com a Ivete. Ele chega pertinho e meio que cai de joelhos assim no chão. Na hora que você vai cair, ela te abraça e não deixa você cair. Ela já vai te dar um abraço também. Do mesmo jeito que ela deu no Kaiser. Pelo amor de Deus, vocês têm que parar de se jogar na frente de bala. Parece que é... Parece que gosta de tomar tiro do Kaiser. O que tá acontecendo, Joey? Foi o segundo. Se continuar assim, vai ter mais, né? Tá louco? Ela passa a mão na sua cicatriz assim. Pelo menos isso aqui cicatrizou bem, né? Cicatrizou. Eu não sei o que teria sido da gente se você não fosse. Obrigado. Foi o primeiro monstro que eu matei. Primeiro a gente não esquece. Tá louco, eu não quero matar mais nenhum. Puta merda. Ela sai mancando assim. Calma aí, velho. Joey. A Marcela vem com um sorriso. Você tá bem? Você parece bem abatido. Eu mostro pra ela o tiro que eu levei. Puxa assim. O que é isso? Meu Deus, tem um buraco no teu peito. Quer dizer, eu fiz a outra personagem aqui. Meu Deus, tem um buraco no seu peito. Eu não sei como é que eu tô de pé. Mas eu tô me sentindo bem fraco. Tá, a gente precisa fazer um tratamento extremo nisso aqui. Mas quando é que você tomou esse tiro? Faz uma meia hora, mais ou menos. O quê? Não é o Joey que tá rindo, tá? É o Luba. Aham. Eu também não sei. Eu não sei como é que eu tô de pé. Ela olha assim... Não faz sentido isso. Isso aqui tá cicatrizado. Parece que você tomou um tiro faz, sei lá, 1 semana e meia, 2, no mínimo. Como assim? Eu sei. Eu mostro pra ela os arranhados também dos gatos. Você tem alguma coisa pra passar nesses arranhados? Bom, a gente vai ter que tratar esses ferimentos. Não faz sentido você estar de pé, Joey. Você entende isso? Se você tomou um tiro que atravessou o seu peito, você não devia estar vivo. O Joey fala baixinho. Eu não tô pensando muito nisso agora. Eu só tô feliz de ter continuado lutando. Depois eu converso com o Sr. Veríssimo. Entendi. A menina dos rituais, ela tinha mencionado que coisas assim poderiam começar a acontecer com vocês. Eu só não achei que ia ser tão poderoso assim. Ela começa a buscar alguns medicamentos atrás. Você vai querer contratar um serviço de cura total, né? De extremo. Isso. Ok, vamos lá. Informações novas agora também. Vocês transcenderam bastante. O que significa que o corpo de vocês está sendo mantido vivo por entidades paranormais e vocês regeneram muito mais rápido que o normal, mesmo sem rituais. Então, a partir de agora, para regenerar, vocês podem contratar o serviço de cura extrema da base da ordem, e não é mais 1 semana para ser curado. É só 24 horas. No caso, é só 1 noite. Você passa 1 noite na base e vocês recuperam a vida completa. Mas vocês precisam pagar o serviço extremo de tratamento. É a faca de 2 gumes. Eu ouvi na escuta o Joey falando, acho que ele não desligou a escuta, né? Eu tô com escuta. Joey, se vocês precisarem de dinheiro, eu tenho, tá? Obrigado, Erin. Mas eu vou colocar na conta do Kaiser. Ele tá me devendo. Tá bom. Sim, cara. O Joey lembrou, assim, que a escuta tava ligada e tirou e desligou. E guardou. Você vê a Marcela, ela puxa uma caixona assim com várias ferramentas, medicamentos fortes, bandagens. O tratamento médico extremo custa 1.000 por pessoa. Eu não vou ter dinheiro! Eu tenho. Não, eu tenho, mas eu vou subir, eu vou diminuir aqui. Mas não vai sobrar pra mim, desgraça. E aí vai curar você não ficar full HP. Subtrai 1.000, tirei 1.000 aqui, mano. Vou começar a tratar pode isso. Colocar na conta do César, do Kaiser. César? Tá, sim.
Faço sim, claro. Vem pra cá. E ela vem te puxando pra uma das macas. Você vê do outro lado o Renan ajudando a Ivete. E aí ele volta pra ajudar o Kaiser. Ele vem um pouco nervoso assim. Onde que você tá ferido? Peraí, deixa eu ver aqui. Eu não sei aonde que foi, mas eu tomei 2 tiros. Só Pode que escolher. eu acho que na hora você não... pode ter sido então um no... perto do sovaco aqui assim, e o outro perto do... ali aqui onde é apêndice, mais ou menos, sei lá. Tá. Aqui embaixo assim, na região da cintura. Ele levanta assim, tá? E você não foi cicatrizado, né? Não, você foi usado o ritual ou não? Não. Não? Eu só fiz meus socorros nele e ainda Você limpou a ferida ou você falhou? Limpei. Não, tá. Então ele olha... Nossa, tá... Meu Deus, tá terrível. Como é que você tá de pé com 2 tiros? Caramba. Peraí. Ele começa a limpar assim, dá uma apertada, dói um pouco. Como é que você tá... Você é super magro. Eu sou magro, mas... Isso não faz sentido nenhum, ele ajeita os óculos. Isso aqui desafia todas as leis científicas, meu Deus do céu. Eu sou magro, mas eu sou forte, hein? Eu não sei se você é forte, Joey mas solta existem um- que você é. Ele vem... O Joey ouve isso aí da outra maca e faz um... Ha! Enquanto Quieto, eu Joey, falei... Marcelo te dá um tapa. Enquanto eu falei que eu sou magro, mas sou forte, eu tentei olhar no olho do Renan. Não sei se ele percebeu, ou se ele tá muito ocupado Ele tentando... tá nervoso, tremendo, assim, ele tá super concentrado. Ele não olha no seu... Você vê que ele também tem ansiedade social, ele não tava olhando no seu olho em nenhum momento. Eu tentei olhar no olho dele assim, mas eu me senti meio estranho, eu só voltei assim. Mas eu tentei. Ele vai te tratando. Enquanto isso, Luciano, Arthur e Dante com Beatriz existida. A gente leva ela pra Agatha. Quando você Sim, chega só tô andando, cara, com a Jennifer, ela só sai livre. Ela vem correndo Sim, é. pra área que ela sempre fica, lá nas Chegou, armas. tadinha. Vamos pra Agatha. Vamos. Sim, Vocês vão até a Agatha, então? vamos. Tá. Levando. Já bato na porta. Eu, enquanto isso, eu me levanto e sento nessa mesa aqui. Ok, o que você quer fazer? Vou ficar só aqui, pensando. Tá. Você não tá fazendo nada específico, você tá só pensando mesmo. Quietinha. Tá, E comendo pão de queijo e meio triste. ok. Vocês chegam na sala de rituais. E a Agatha não tá. Agora são 3 da manhã. Provavelmente ela foi dormir. Eu acho que a gente só precisa esperar. Ela não deve estar aqui. A gente pode É tirar o dia tarde, pra né? descansar, sim. Tá, mas onde a gente vai colocar a Bia? É isso que eu quero saber. Eu não sei onde a gente pode deixar ela. Vamos deixar ela na prisão ali. A gente Não, pode prisão- se dividir em turno pra cuidar dela. Pode ser. A gente tem a segurança de que... A gente Nada não pode ruim vai acontecer. simplesmente entrar assim na prisão. Eu tenho que conversar com o seu Veríssimo pra gente conseguir colocar alguém lá. Gente, eu quero ser 100% transparente com vocês. Eu já conversei com o Joey. E eu ainda tenho esperança que tem algum restício da Bia aí. Quando eu transcendi, eu consegui aprender um novo ritual. Que me dava a oportunidade de ler mentes. E eu quero tentar fazer isso com a Bia. Você acha que ela pode ficar agitada? Eu não sei. Não sei como que isso iria interagir. Eu não sei o que iria acontecer. Mas eu acho que eu preciso fazer isso num lugar seguro, porque eu não sei o que pode acontecer. Eu nunca fiz esse ritual antes. Tá, calma. A gente podia... Eu não sei, a gente tá muito machucado pra caso É aconteça isso. alguma coisa com ela e ela se rebele de novo. Eu acho que a gente deve descansar. E assim que a gente estiver melhor, eu vou fazer isso. Eu não quero pôr em risco nenhum de vocês. Arthur, você tá extremamente machucado. Você não deveria nem estar aqui, você deveria estar descansando. Eu agradeço muito sua ajuda, mas Eu já vou. Eu só queria ter falado um pouco com a Agatha, mas como ela não tá, eu já vou lá então, lá na enfermaria. Depois a gente resolve, a gente entra e conversa com o Sr. Veríssimo sobre a Bia. Deixa eu só resolver isso aqui logo. Você... A Erin se Tá. acalma e ela vai à enfermaria pra ver se eles estão bem. Ok.
Você vai até a porta grande do escritório do Seu Veríssimo, Arthur. Ela tá fechada. Tá, eu vou bater então. Você ouve uma conversa meio quieta dentro, assim. Você bate, você ouve uma voz simpática. Pode entrar. Eu abro a porta. Quando você abre a porta, você vê que dentro do escritório tá a Shizui e o Paulo. Eles estão conversando e tem alguns documentos. Senhor Paulo, Oi, você Arthur. por aqui? A Shizui, você vê que ela tava concentrada assim, ela... Aconteceu alguma coisa, Arthur? Vocês voltaram da missão? Tá tudo bem? A gente voltou, não tá tão bem assim. O Senhor Veríssimo não tá por aqui? Bom, a gente não sabe onde ele tá, na verdade. É isso que a gente tá conversando agora. Tá. Você quer que eu te fale mais ou menos as perdas, o que a gente conseguiu, ou mais tarde? Vocês completaram alguma missão? Qual é o relatório da missão atual? Vocês estavam no caso da mansão, né? Isso. Ok. A gente descobriu algumas entidades lá na mansão. A gente acabou lutando com 2. E uma delas acabou matando o Tristan. E a Bia também, ela tá numa situação que a gente não sabe bem o que tá acontecendo. O agente Tristan Monteiro? Sim, Ele foi morto em combate? sim. Entendi. Vocês... Entendido. Mais alguma causalidade? Não, a gente vai... o pessoal tá se curando agora, a gente vai se curar e conversar melhor sobre o caso, o que a gente definiu certinho. E, enfim... Se o Sr. Veríssimo chegar, você consegue me avisar? A gente vai informar sim, agente Arthur. Vocês precisam de mais suprimentos ou parece que vocês já tiveram um trabalho árduo na missão e livraram algumas criaturas? Vocês são recompensados por isso, vocês sabem. Eu vou conversar Sim. aqui com o Paulinho. E o Paulinho, você vê que ele já tá escrevendo umas paradas assim, ele já tá registrando. Vocês vão ser bem recompensados, não se preocupem. Ele olha pra você, vocês merecem. Eu dou um sorriso de outro. Tá, eu vou deixar vocês então, eu vou lá pra enfermaria. Até mais. Fica bem. Vou ficar. Eu fecho a porta. Tá. Você ouve o que parece ser um suspiro quando você fecha a porta. Dá uma escutar pra mim. Let's go. Vixe. Extremo. Você ouve Então. o que pode ser um 20. Você ouve a Shizui se abaixando e abraçando o Paulinho e começando a chorar. Tá, quando eu escuto isso, Ele, eu e fecho você a ouve porta, só. eu abaixo a cabeça. Eu sei. Eu abaixo a cabeça e eu vou pra enfermaria, cabeça baixa. Enquanto isso, a Erin chega aqui na enfermaria. Eu vou esperar. Erin? Oi, gente. Tá tudo bem aqui? Por enquanto tá tudo bem. Se vocês precisarem de alguma coisa, eu real tenho grana sobrando aqui. Mano, eu tô sentado na maca assim, eu quero estar sentado, com as pernas cruzadas assim, cheio de faixa, enquanto o Renan vai terminando de passar umas faixas em mim. Uhum. Eu falo, Erin, pode vir aqui, por favor, um segundinho? Sim? Aí eu tô olhando meio pra baixo, assim. Desculpa se em algum momento lá eu fui grosso com você, eu só tava com muita raiva de... Enfim, eu tô há meses sem dormir direito, o Arthur e a Ivete também, e ouvir aquilo tudo no livro foi meio frustrante. Eu entendo, Kaiser, não tem problema. Tá tudo bem. Então foi mal. Aí eu tento olhar no olho dela assim. E eu tô olhando pra ele. Desculpa ficar com o teu isqueiro por muito tempo, é porque eu tava com os excessos, enfim, eu só esqueci. Na hora que ela fala do isqueiro, eu desvio o olhar de novo. Não, tá tudo bem, é só que é um isqueiro do Galderos Abutres, não é uma coisa que a gente vê por aí. Então tem um valor sentimental muito grande. Se eu soubesse, eu nem tinha pego com você. Desculpa mesmo. Não esquenta, tá tudo bem.
Você gosta bastante de Força G, né? Sim. Eu comecei a ler. Depois a gente pode trocar um papo sobre isso. Tá bom. Você me explicar algumas coisas que acontecem. Força G? O Renan. Pera, você lê, Kaiser? Eu leio. Eu e o Samuel, a gente tem até a gente posta no Reddit direto sobre. Eu sei. Eu também. Que legal, ele olha pra você assim e aí volta. Continua fazendo. Ele fica com vergonha. Da hora. Depois você me passa pra eu ler algumas coisas sobre também. Quero Tá. conhecer um pouco mais. Claro. Sem problema. Kaiser, eu pensei em fazer uma singela homenagem pro Tristan. Depois você Ah, cola lá na mesa. Uma homenagem pra Tristan por quê, caralho? Ele não falou caralho, eu falei caralho sem querer. tá. Homenagem pra Tristan por quê? A gente tava numa missão agora e o Tristan, infelizmente, ele faleceu. Ele para instantaneamente. Ele o quê? A gente fez tudo que a gente podia. Ele faleceu no combate contra uma criatura. Ele aperta a mão assim. Eu sabia. Ele tinha esse jeito mesmo. Ele deve ter se jogado na frente de alguém, né? Eu não tava lá na hora, mas eu não duvido que ele tenha feito isso. Ele era assim, né? Ele era assim. Ele fica triste e volta a fazer sua ferida um pouco mais devagar agora. Volta, né, a ajeitar sua ferida. A Marcela tá aqui com pode o deixar- Joey ainda, tá terminando de enfaixar. Pode deixar que eu vou lá, Harry. Eu só falo isso só. Eu falo a mesma coisa pra Ivete. O quê? De fazer uma homenagem pra ele. A Ivete ela tá... Você chega, ela tá sentada assim, olhando o joelho. Oi, Ivete. Ela tá com você. Hã? Oi, tá tudo bem? Você tá bem? Tá, meu... Na verdade não, né? Vou ser bem honesta aqui contigo, mas fazer o quê? Você mandou muito. Quero ser que nem você quando eu crescer. Bom, primeiro precisa abrir um bar e abrir uma gangue também. Não recomendo a parte da gangue, mas o bar até que é ok. Ou na verdade não recomendo o bar e talvez a gangue seja ok. Acho melhor tu continuar aí do teu jeito. Eu não sei se tu quer ser igual eu não. Eu quero sim, pode ter certeza. Se tiver um espacinho nessa gangue aí depois, sei lá, eu gosto de moto também. Tem que falar com o Arthur, ele que é o líder agora, né? Tá bom. Eu quero fazer uma homenagem pro Tristan depois. Cola lá no meio, pode ser? No salão principal? Pode. Tá bom. E eu gostei muito da sua espingarda. É minha xodozinha. Tá, eu vou agora falar com a Marcela e o Joey. A Marcela já terminou de tratar o Joey, assim, já fez as feridas. O tratamento já começou, assim. O Oi, Joey tá... Marcela. Só pra a visão que tu tá tendo, assim, tipo, da cena. O Joey tá sentado na maca. Ele tá olhando fixamente, assim, pro nada. Pro azulejo, assim. Tem claramente alguma coisa na cabeça dele. Uma coisa só, Erin, onde tá o casaco do Tristan? Tá em mim. Você tá usando ele? Tá, não sabia, achei que você tava só com ele na mochila. Vamos dizer que você não tava eu com ele até coloquei. agora, porque a reação do personagem seria diferente se você estivesse usando. Não, eu coloquei assim que eu tava fora da É que casa. eu achei que você tinha só guardado ele, eu não tinha noção que você tinha. Fala que colocou agora que ela falou do Tristan. Isso, Tá, então é. eu coloquei agora, Tá. tá bom. Oi, Marcela. E aí tu não... Oi, diz, que foi? Tá tudo bem, Ah. Harry? Você machucou também? Não. Eu tô só terminando aqui de tratar o... Joey, você tá bem? Oi, Erin. Eu Vocês queria querem que eu fazer deixe uma... um tempo? Eu já terminei aqui, Joey, na verdade. Ela sai, eu dou uns passinhos para trás. Marcela! O Arthur entra assim. Ai, tô indo, Arthur! Marcela! Ela vai até você. Eu queria falar com a Marcela. Peraí, Marcela. Que houve? Eu queria fazer uma homenagem pro Tristan. O Tristan... Ele se foi. Lá no salão principal depois. Ok. O Tristan...
Ok. Aí ela vê você botando o casaco assim. Ela olha e passa com um olhar triste. Tá melhor, Joey? Tô melhor, sim. E você? Tô... o mesmo. É, eu acho que eu também. Depois cola lá no salão principal, tá bom? Você vai fazer alguma coisa? Pelo Tristan? Vou. Eu preciso. Estarei lá. E depois me conta sobre a Alice, se você não se importar. Tudo que você quiser saber, eu conto. Eu sei que ela significava muito pra você. O Tristan também. Ela era o mais próximo que eu tinha de uma família. Bom, eu acho que agora todo mundo aqui é uma família, né? A gente cuida um do outro. Com certeza. O Tristan era um dos meus melhores amigos. Eu tô aqui faz, o quê? 2 anos? E a gente era carne e unha. Eu, ele e o Lu. Então, Eu sinto muito, Erin. Era pra... Ele se meteu na minha frente. Não era pra ele ter feito isso. bom, pelo menos ele não se queimou de novo, né? Com a molotov na mão. Joey dá uma risadinha meio nervosa, assim. Posso te dar um abraço? Que é isso? Que é isso atrás de você? O quê? Olhe pra trás. E aí eu te dou um abraço. Obrigada, Joey. Você foi muito foda lá na casa. Seu Obrigado espírito pela- de líder bate forte em você. Obrigado, mas cuidado com o palavreado. Eu falei? Ai, não percebi. Você Mas não obrigado. gosta? Você também é foda. Ele fala assim, meio com vergonha da palavra, sabe? Tipo, vergonha dele mesmo. Te falar que você, naquele prédio lá, quando você chegou e ficou chamando a gente de novato, eu não era novata não, viu? Só pra você saber. E... Eu percebi pelo jeito que você segurava a espingarda. Eu tô tentando, de todas as formas, pensar numa coisa boa nisso tudo. E tentaram pensar no Tristan tanto assim, mas não tô conseguindo. E a única coisa boa que eu consigo pensar agora é a gente resolvendo essa merda toda e, sei lá, fazendo alguma coisa de bom, passeando, todo mundo junto e feliz. Tristan continua vivo através de você, Erin. Todas as suas atitudes. Tudo. Ele não morreu em vão. Não esquece disso. Eu sinto muito mesmo. Eu não queria que isso tivesse acontecido. Eu também não. Mas acontece, né? A gente tem que continuar por eles. E a gente vai acabar com essa merda toda. E derrotar todos que passarem pela nossa frente. E a gente vai estar todo mundo junto nessa. Isso eu te prometo, Erin. Por eles. Aí o Joey dá mais um abraço. Você vê a Marcela chegando até você. Ela tá tentando manter a compostura, Arthur. Alguma coisa abalou ela. Ela... Arthur, posso te ajudar? Eu percebo que ela ficou, que ela não Sem tava... dúvida. Ela tá com os olhos lacrimejando assim.
Eu me machuquei, Marcela. Eu começo a tirar a blusa, assim, com a uma mão. Meu Deus do céu, que missão foi essa? Vocês estão parecendo os dragões. Ela abre assim e começa a... isso aqui tá feio. Tá, eu quero como é que chama? A medicina máxima, lá, eu esqueci. O tratamento médico extremo, né? Você vai... Tratamento você vai... extremo, sim. Ok. É o jeito, né? Ela ajeita aqui. Bom, pelo menos vocês estão vivos. Pelo menos vocês estão vivos. Vem comigo. E ela começa a te levar até uma maca e te tratar. Eu vou com a mão no ombro dela, assim. Oh, eu não Fazendo escolhi tipo meu um carinho, tratamento, assim, ó. inclusive. Qual tratamento você quer fazer, Kaiser? Eu não tenho dinheiro pro extremo agora, mas eu vou ter. Depois que a gente receber. Pede Tudo pra bem. Erin. Eu posso pegar um extremo mesmo Pode sem ter o pegar o dinheiro extremo agora? e depois você tira do dinheiro que vocês vão receber. Tá, então eu vou deixar aqui menos... É 1.000, né? Menos 1.000, sim. Ah, vou deixar aqui menos 415. Deixa aí a dívida aberta pra depois você pagar. Beleza. Marção, peguei o a extremo, Marção não tá então. nem falando de valores, assim. Vocês estão tão acabados, o clima tá tão em outra vibe, assim, que ela não tá nem falando de valores. Não é só umas feridinhas, assim. Deu bastante bosta. Mas vocês vão ter que pagar, não tem escolha. Ela leva o Arthur aqui. E a Ivete, ela vem caminhando, assim. Cuida bem desse daí, viu? Eu já sou muito bem cuidado, né? Trata bem dele. Pego nela no ombro, assim, também. A Marcela vira... É o jeito, né? Eu sempre trato todo mundo do melhor que eu posso. Ela já começa a te tratar, ela é muito experiente, assim, ela é sempre muito boa. A Ivete, você vê que ela tá quase desmaiando. A Arthur só veio, tipo, mostrar a preocupação, assim, ela vai voltar. Arthur, eu vou dar uma... Acho que eu vou dormir um pouquinho, viu? Eu tô precisando. Vai, você merece. Vocês dormem também depois, viu? Puf, ela cai, vai. se joga na cama. Ela tava se arrastando. Boa noite. Missão complicada, né, Arthur? Você não faz ideia. Você sabe como eu entrei nisso? Não. Como que você entrou? Acredite se quiser. Foi por causa do meu filho. Ela vai tratando, assim. É mesmo? Mas... aconteceu alguma coisa ruim com ele? Não. Na verdade, um monte de agente invadiu a minha casa pra investigar, pra interrogar ele, e ele acabou ficando um pouco traumatizado. Ah, entendi. Inclusive... os agentes podem assustar as crianças, às vezes. Ele era muito amigo da... Quer dizer... Não da Agatha, mas de quem do corpo dela. Eu entendi. Você tá brincando! Ela vai... Ué? Ela termina de tratar. Tudo está interligado. Tadinho Legal. do menino, velho. Qual que era o nome dele? Era não, né? É. Matheus. Matheus? É. Vou falar com a Agatha depois. Apesar do susto que ele tomou, ele ficou muito interessado em todo esse negócio paranormal, e a gente acabou chegando no Tristã por causa disso. A gente, na época, tava pesquisando a vacina pro vírus que tava rolando. Uhum. E... Bom... Acabou que a gente se tornou bem útil e o Tristã conseguiu arrastar a gente pra dentro. E eu fiquei sabendo o que aconteceu vocês com são ele. tudo aqui dessa ordem. Se não tivesse vocês, não ia ter nada, praticamente. Vai ser difícil sem o Tristã agora, né? Quem que vai trazer mais gente pra dentro? Nem me fala. Eu ainda tô digerindo tudo. Bom... fica quietinho agora e segura aí que vai doer um pouco. E ela começa a apertar assim e te fazer o tratamento. Enquanto isso, Dante... Ai! Dante, Luciano e Beatriz. Luciana. Acho que você tá bem machucada. Vai se cuidar, eu fico com ela enquanto isso. Tá bom. Qualquer coisa grita. Sim. Eu vou indo bem lento, mestre. Eu vou tipo, mano, Ok. muito lentinho. Eu vou atrás dele, na real, né? Eu vou atrás dele e vou na área da Marcela, lá. Tá, vocês vão até a enfermaria. Vocês ouvem o Arthur Mestre, gritando.
Não, mentira, não. Foi só... Pode ser um gritinho no começo do negócio. Desculpa. Ai. O sovaco seco, ele tem algum tipo de acústica diferente? Tipo, ele é projetado pra abafar barulho? Sim. Todo o bunker, assim, é toda a prova de som. Não dá pra ouvir nada lá de cima. Se rolasse tiroteio aqui embaixo, provavelmente ninguém ia escutar. Tá, então o Renan, ele tá, né, arrumando minhas feridas. A hora que ele sai, assim, pra fazer alguma outra coisa ou pra pegar algum instrumento que falta, eu quero levantar e eu quero subir. Pro bar. Pro bar, é. Tá. Então eu subo pro bar com a minha arma, eu, né, imagino, sei lá, eu posso deixar dela aqui no bar, aqui em cima de descer? Pode. Ou eu vou lá na van e pego, sei lá. Tudo bem. Tá com você. Eu pego a minha arma, aí eu vou pegar umas garrafas vazias, colocar no balcão. E vou ficar aqui mais ou menos na mesa de sinuca, tentando acertar as garrafas. Com tiro. Tá. Se você quiser, eu subtraio as balas aqui pra comprar mais depois. Pode tirar as balas que você tá Eu vou tirar umas 20 então pra treinar. Tá. Dá um sucesso garantido então que você acertou um tiro aí pra perícia também. Quero o quê? Marca como sucesso. Marca como sucesso se você não tinha marcado armas de fogo ainda. Ah, não, já tá marcado. Eu matei o bicho. Você matou o não. bicho, é verdade, tudo bem. Só isso que eu quero fazer. O Luciano, o Dante e a Beatriz chegam. O Dante levando a Beatriz pela mão, eu presumo. Sim. Eu venho dar uma olhada aqui. Porque eu não vejo ninguém, né? Enquanto eu tô Não, você indo, eu consegue quero... ver, assim, tem essas cortinas, você consegue enxergar mais ou menos o pessoal caminhando pra lá e pra cá, conversando. Enquanto eu tô indo, eu quero ver se aquele machucado dela, ainda aquele do bicho que mordeu ela, tá como que ele tá. Quero ver se eu ela estabilizei tá... usando um ritual. Ela não tá com a vida cheia, ela tá com 6 de vida. Que foi o que você curou. Ela então tá bem... Tá cicatrizando, mas ela tá machucada ainda, assim. Tá. Chegando aqui, eu procuro a Marcela. Você consegue ver ela indo em direção ao Arthur, assim, meio que tratando os ferimentos dele um pouco. Você vê também o Joe e a Erin conversando. Você vê o Kaiser passa pela frente de vocês, assim. E o Renan vem ver como tá a Ivete um pouco. Espera aí, Dante. Ô, K. Quando... Tipo, só pra... É que assim, tu tava falando pro Joey e tal... Tu tava bem emotiva, mas o Joey meio que não mudou a expressão, sabe? Aham. Só pra tu perceber, assim, que é quase como se ele estivesse recitando o que ele falaria num momento que ele tivesse emotivo também. Mas ele não tá. Ele tá, tipo... neutro, assim. O que é estranho. Tá. Não sei se os personagens percebem, assim. Ela deve ter percebido, né? Ela percebeu, mestre? Vocês que mandam isso. Isso a relação interpessoal é com vocês 100%. Eu só mando nos danos e nas vidas. Aconteceu alguma coisa, Joey? Não. Nada. Com você aconteceu? Fora o Tristan... Não. Você tá meio diferente. Eu tô me sentindo diferente. Não sei porquê. Desculpa se parece estranho. Parece Tudo que eu tô bem. vivendo não é real. Parece que tá tudo errado. E ele fica olhando assim pra cima, meio zonzo assim. Só tá cansado, Joey. O Arthur fala aqui da cama do lado. Acho que é isso mesmo. Talvez você deva descansar um pouco. Eu vou tentar. Só queria te dizer que... a cada dia eu admiro mais e mais você. Daí eu saio. Ele olha E- pra baixo assim e fica pensando. E obrigada. Eu vou em direção ao Luciano e Dante Bia. Gente, se vocês precisarem de tratamento, eu tenho dinheiro, tá bom? Obrigado, Eren. Tranquilo. Tudo certo. Eu quero colocar a mão no ombro da Erin, assim. E eu vou apertar, mas vou apertar só o casaco, assim, e fazer meio que um carinho.
Eu quero fazer uma homenagem pro Tristan. Lá no centro depois. Tá. Depois vocês vão pra lá. Eu solto. Eu vou ficar aqui com vocês pra ver se vocês vão precisar do dinheiro. Tá tudo bem, eu só pedi alguns materiais pra Marcela. Talvez trocar o curativo da Bia e eu mesmo me trato. Tá, Eu não preciso, não. tá bom. Obrigado. Ah, então eu vou ficar aqui no centro esperando. Eu sento em uma das mesas. Treinando tiro, treinando Enquanto tiro, isso, treinando quando você tiro. dá nesses tiros, você ouve uma voz vindo de trás de você. Você sabe que tá todo mundo escutando isso na vizinhança, né? Eu viro pra trás. Quem é? Tá falando? É a Clarissa. Sério? É claro, você acha o quê? Que o bar é a prova de som, idiota? Ela vem caminhando até você. Pelo amor de Deus, abaixa essa arma. Você quer treinar tiro? Treina lá embaixo, burro. Foi mal. Eu viro, dou mais um. Aí agora eu vou lá e pego as restos da garrafa que sobraram. O que você tá fazendo? Ela vem caminhando assim. A gente foi numa missão agora. Sei lá, foi tudo meio estranho. Você quer conversar sobre? Me chamaram aqui na base, a X acabou de me ligar, mas... não é como se eu não tivesse 2 minutinhos. Já foi em muitas missões? Mais do que eu consigo contar. Já sentiu que você foi algum tipo de estorvo em alguma delas? No começo, eu acho. Mas você acaba achando a sua função, eventualmente, quando você tem a sua equipe, sabe? Você tem que... Muitas vezes, quando você se sente assim... Você tem que aprender a confiar em você mesmo, mas principalmente naqueles que estão com você. Eu não seria nada sem... Eu não seria nada sem as minhas... Sem a minha equipe. Acho que faz sentido. Mas ao mesmo tempo... eu tenho que servir pra alguma coisa. Não, pelo menos Se você eu tá não servir- atirando bem. Ela vem assim, ela começa a virar uns vidros aqui. Não vi erro nenhum. Não é sempre que eu consigo acertar. Eu pego as garrafas que sobraram, aí eu começo a caminhar lá pra baixo. E enquanto eu tô de costas eu falo, valeu. De nada. Aí eu Ele desço. morreu, né? Aí eu paro. Sim. Como você sabe? Um sentimento. Se você quiser, parece que vai ter uma coisa pra ele lá embaixo daqui a pouco. Vocês pegaram o casaco dele? Sim. Eu desço depois. Tá bom. Aí eu vou na frente. Eu desço e coloco as garrafas que eu peguei. Sei lá, pode ser que num cantinho onde eu não vou acertar ninguém. Fico aqui assim, ó, nessa região aqui, e começar a atirar de cá. Ok, você consegue atirar nesse... Tem uns alvos aqui de dardo também, você consegue... Ah, tem alvo? Aham, Melhor. Vou ficar de cá e vou brincar nos alvos de dardo. perfeito. Você vai dar tiro no... Com a arma de fogo. Você vai dar tiro com os dardos mesmo? Pode ser. Vocês ouvem os tiros ecoando pela base, assim. Assusto, né? isso? Não tô doido? O que tá acontecendo? Eu saio correndo aqui pra fora. Todo mundo sai correndo aqui pra ver, assim. E aí eles... Que é isso? Meu Deus. Marcela volta assustada, assim, tá tudo bem, tá tudo bem. Levanto machucado assim, mano. Não, volta, tá tudo bem, é o Kaiser, ele tá só treinando. Eu só continuo. Tá tudo bem, O Kaiser tá treinando? É, a base é Eu a prova fico de assustado som. e voltando assim. Tipo, A brasa é a prova de som. Ninguém, pelo menos lá fora, Marcela. ninguém vai ouvir. Oi? Ai, Luciano? Você ainda tá cuidando do Kaiser? Do Kaiser? Não, do Arthur? Desculpa.
Eu tô quase terminando de tratar ele. Você tá bem? Eu tô, mas a Bia não tá. É isso, Aí eu ela olha. faço Você assim tá com a uma cicatriz cabeça nova no dele. rosto? Ela passa assim a mão. Cicatrizou rápido, né? O Dante, mas... Marcela, olha a Bia. Aí eu faço assim com a cabeça. Ela. O que aconteceu? Beatriz tá bem? O que aconteceu com ela? A Gente? gente não sabe, só não chega muito perto dela. Quando eu escuto aqui, eu só deito, mano, e coloco a mão na cara. Não chega muito perto dela. A Beatriz... A gente não sabe o que aconteceu. Isso é algum tipo de doença? O que tá acontecendo com ela? Como é que isso aconteceu? A gente tava enfrentando uma criatura e ela ficou assim. Eu não sei. Ela se transformou nisso. Meu Deus do céu. Tem que perguntar. Talvez. Foi um ritual, um monstro. Tem que perguntar. Eu não faço ideia. Eu nunca vi uma coisa dessas. Que coisa horrível. A Agatha não tá aqui. Não faço ideia do que seria também. Meu Deus do céu. Você tá bem, Dante? Eu tô, só queria pegar alguns É Dante seu nome, magazes. Sim. né? Isso. Desculpa. Nossa senhora. Você não fez nada com ela, né? Não, eu fiz um tratamento rápido no pescoço dela, porque ela foi mordida por um zumbi de sangue. Ok. Eu vou tratar ela. Eu não acho que você deve, não. Ok. A gente não sabe como ela vai reagir, ela pode ficar agressiva. Eu não quero pôr ninguém em risco aqui. Bom, a escolha é sua. Luciano. Luciano. Oi. Ele fez alguma coisa com ela. Não foi o Dante. Ela era tão jovem. Esperamos que ela volte. Vai ser difícil. Posso pegar uns materiais aqui em cima, Marcela? Tudo bem. Só vê os valores depois. Tá ali na tabelinha da direita. Eu vejo, eu quero ver o valor de uma gás e uma sutura bem básica. Vai ser um first Pra aid, dar- assim. Vai ser um kit de primeiros socorros. É 60. Tá. 60? Tá, peguei um kit para socorros, então. Tá. Marcela, Eu quero subir já. Quero ir termina subindo pra área do bar. de cuidar do Arthur, daqui a pouco eu vou vir aqui. Você não está cansada? Não, eu não vou pra casa até tratar vocês. Vocês estão tudo quebrado, pelo amor de Deus. Pelo menos a missão acabou, né? Ela vem te levando até uma das macas. Ela encontra o Renan no meio do caminho, assim. Oi? Você responde ela? O quê? Como assim? Ela perguntou se a missão acabou. Ah, eu não ouvi, desculpa. Ainda não. Tem muita coisa naquela mansão. O que aconteceu com aquela Nojento. menina? O Renan chega assim, olhando pra Marcela. Luciano? O que Oi? aconteceu com aquela menina? Desculpa, Marcela. Não sei. O bicho matou o... Você lembra do passarinho dela? Sim, claro. O monstro matou o passarinho. Ela começou a brilhar. Apareceu um monte de tatuagem nela. E aí ela virou aquilo. Bom, Renan, você consegue tratar ele? Eu tô terminando de tratar o ator. Tá bom, vem cá, Luciano. E ele vem te tratar. Vocês então começam a ter o tratamento de vocês. Vocês estão todos tratados já, dá pra dizer assim. Vocês estão livres pra andar pela base e fazer o que vocês quiserem já. Eu quero pegar um papel e caneta aqui nessa mesa. Tá. Papel e caneta aqui. Essa. Vou tirar a lesão grave, mestre. Pode tirar lesão grave. Todos estão em lesão grave e todo mundo que fez extremo cura toda a vida. Eba. Tá, eu vou... Pode curar tudo já? Pode curar tudo já, Considerando que vocês vão, né? Vocês vão ficar na base ainda pra descansar. Ficar um tempo, Mestre, depois que eu termino de... Você vai falar alguma coisa aqui, Dante? Eu Não. vou... Eu vejo que você tá com a arma, né? Tô. Kaiser, você pode vir comigo rapidamente, por favor?
Pra quê? Eu acho que eu não consigo mais esperar. Eu preciso ver se ainda tem alguma coisa da Bia. Ah, eu guardo a arma assim. Tá bom. Só deixa eu falar um negócio com o Arthur antes. Tudo bem. Leva a arma. É. Tá. Deixo a arma com a cordinha nas minhas costas aqui e eu vou lá falar com o Arthur. Tá. Eu chego aqui. E aí, amigão? E aí, Eu não falo. coloquei na sua conta, não. Já tá recuperado? Tô. Eu acho que eu tô bem melhor. Deixa eu ver Se se vo- tá mesmo. Eu dou uns tapas nele assim, Dói. onde tá machucado. Ai! Não tapa nele. Foi mal. Mano, eu tô muito. Eu comecei a agir meio estranho, Arthur. Você que convive comigo, você tá vendo que tem alguma coisa estranha. Foi mal. Eu tô tentando forçar uns sorrisos às eu vezes. Você tá bem, Kaiser? Tô, claro. Eu fico olhando assim pra você. Eu tô Tá bem, bem? Arthur. Eu tô bem. Tá de boa. Só queria ver se você tava recuperado aí, 100%. Tá bom. Eu tô. Eu já vou levantar. Só tava me espreguiçando aqui. O pessoal Você tava ficou dando triste. tiro? É, sim, é. Eu tava treinando só. O pessoal ficou triste com o Tristan, né? É foda, né? Ele era sempre tão animado e tal. O pessoal gostava dele. É. A gente também, né? Eu não posso mentir, eu gostava dele pra caramba. Ele era legal. Enfim, eu vou... O Dante me pediu ajuda num negócio ali. Boa recuperação aí. Qualquer coisa você dá um salve pra mim, eu vou andando, e quando eu vou falando a minha voz vai ficando mais baixa de novo. O Joe escutou isso aí, mestre? Aham. De ajudar o Dante? Eu vi. Todo mundo escutou. Sim. Joey. Ok. Aí O Joey levanta. eu vou encontrar o Dante lá de novo. Joey. Oi, Tô Arthur. tipo assim, ó, no cantinho assim do paninho da entrada aqui. O Kaiser tá estranho. Eu percebi. E o que ele vai ajudar o Dante? Eu não tenho certeza, mas eu vou verificar. Tá bom. E eu o vou Joey vai junto, então. Vocês vão então. O Dante tá aqui, aqui na onde você deixou ele mesmo, Hakim. Uhum, Tá. só tô esperando. Eu quero colocar a Bia, na verdade, sentada aqui. Eu não sei se ela vai se sentar ou não, mas... Você consegue sentar ela fica sentada enquanto você estiver perto. Tá. Vou sentar ela e... Vou me agachar nessa mesinha já de joelho e vou começar a desenhar o símbolo. Qual o Papelzinho. símbolo? O símbolo do ritual de Lermentes. Ok. Você quer fazer isso aqui? Aqui pelo menos eu sei que se acontecer alguma coisa comigo, você vai estar aqui pra... Você sabe. É, eu fico meio surpreso assim. Tá, não. Beleza. Pode fazer qualquer coisa, eu tô aqui. O Joey se encosta aqui na parede, cruza os braços e fica olhando. E a Erin tá olhando de rabo de olho da mesa ali. O que tá Eu acontecendo? tô preocupadão também, eu tô olhando tenso bagulho. Ah, terminei de desenhar o símbolo, mestre? Terminou, sim. Você desenha bem rápido. Tá, então me agacho. Eu pego as duas mãos da Bia, coloco nas minhas mãos, foco no símbolo e fecho o olho. Você quer tentar ler o que tá passando na cabeça da Beatriz agora, né? Quero. A gente vai descobrir isso assim que a gente voltar do intervalo. Ainda bem, eu tava 5 minutinhos de intervalo. E quando a gente voltar, preciso mijar, a gente vai ver. Nossa. Vocês veem o Dante colocando e vocês veem a Beatrice brilhando. A gente É Natal. volta, ela começa a brilhar e a gente vai pro intervalinho de 5 minutinhos e voltamos já já. Fanarts, vambora. Let's go, fanart!
Estamos de volta. Depois do intervalo. Estamos aqui. A gente parou antes do intervalo com o Dante prestes a entrar nos pensamentos da Beatrice e vendo o que estava acontecendo dentro da cabeça dela. Deixa eu até ver se a gente consegue... Tá. Vamos nessa. Eu vou conseguir colocar vocês de volta aqui nos portraits, que acho que a gente vai precisar. Dante, eu vou pedir pra você, antes de tudo, você usa um teste de sanidade pelo ritual, exposição paranormal, antes de você conseguir entrar. Fracassaço. Você fracassou? Tá. Exposição paranormal. 1d6 de sanidade. 1d6 de sanidade. Pode... Você quer que eu role aqui? Eu rolo aqui. 5. Nossa. 5 pontos de sanidade. Antes mesmo de entrar nos pensamentos da Beatrice. E vamos lá. Vocês veem o Dante se concentrando no símbolo de olhos fechados. Ele coloca os dedos na têmpora da Beatrice, que começa a brilhar. Dante, você escuta um ruído crescendo. Ele vem lá do fundo. Ele vai ficando cada vez mais alto. É um som familiar. Um ruído que você já escutou antes, mas não consegue se lembrar onde. Ele fica alto. Cada vez mais alto. Como se estivesse se aproximando. Ele começa a beirar o insuportável. Vocês veem o Dante tentando tapar os ouvidos de tão alto que tá esse som. Mas ele não tá vindo de fora. Ele tá vindo de dentro. Você começa a sentir o seu cérebro esquentando e derretendo dentro da sua cabeça. Você começa a gritar, o mundo começa a tremer. Você não consegue segurar suas lágrimas dessa dor insuportável que tá dentro da sua cabeça. E aí você percebe esse símbolo. Esse ruído enorme, insuportável. Não era só um ruído. Eram vozes, como se fossem milhares de pessoas gritando em um coro desesperador e maligno, de todos os lados, de dentro da sua cabeça. Milhões de vozes sussurrando palavras, possibilidades, pesadelos, histórias. Você sente que você não vai suportar. Essa insanidade não faz sentido nenhum. Você toma 20 pontos de sanidade. Eu tirei literalmente um 20 no dado. E no meio dessa loucura, desses sons, desses gritos, você consegue escutar os gritos de uma voz familiar ecoando no meio dessa multidão eterna de loucura. É a voz da Beatrice, mas gritadas num desespero que você nunca escutou antes. Beira o impossível discernir qualquer coisa que ela fala. Parece que os pensamentos dela estão sobrepostos uns sobre os outros, gritando um em cima do outro. Ela parece estar contando uma espécie de história ao mesmo tempo que está gritando de agonia, sussurrando coisas loucas. E no meio disso tudo, a única coisa que você consegue discernir vindo de dentro dela é: meu nome é Beatrice. Beatrice, lembra de mim. Beatrice, eu era marcada. Saber tudo é perder tudo. Beatrice, eu perdi a marca. Beatrice, eu perdi tudo. Lembra de mim, olha pra mim. Beatrice, não vai embora. Continua olhando pra mim. Olha pra mim, eu preciso assistir. Olha pra mim. Beatrice, olha pra mim. Você desmaia. Puta que pariu, maluco. E a Beatrice? Ela para de brilhar. Dante, eu agacho e tento acordar ele. Você desmaiou, Dante. Eu agacho também. Ele tá apagado. O que aconteceu, Kaiser? Eu não sei, ele desmaiou. Eu tento pegar ele no colo. A gente tem que levar ele lá pra maca, então. Fica com a Beatriz, eu consigo levantar ele? Tá. Mano, que horrível, velho. Essa? Você consegue... O que você perguntou, desculpa? Eu quero levantar, carregar o... Você o consegue, Dante. você consegue. Dá um teste de força só.
Você tá ainda machucado. Normal. Você consegue, você com dificuldade, você começa a... É, levantar. eu levo ele pra enfermaria. Tá. Vocês Mas- acompanham ele, o que vocês fazem? O Joey não se mexe. Ele continua de braço cruzado olhando pra A Beatriz. única coisa que vocês viram foi o Dante colocando, né, os dedos na cabeça dela. Ela brilha por um momento e ele apaga. Ele gritou, ele botou as mãos e começou a chorar e ele apagou, desmaiou. Marcela. Oi? O que aconteceu? Ele desmaiou. Eita, ele tá bem? Nossa, ele tava cansado? Eu não sei. Ele, na verdade, ele foi tentar fazer um... Ele foi tentar fazer uma coisa ali e ele desmaiou. Ah, ok, vem cá. Ela sei checa o exatamente o que pulso dele aconteceu. assim. Não, tá, ele tá bem. Nossa, o pulso dele tá muito rápido. Meu Deus do céu! O coração dele tá a 1000. Ela vem trazendo ele pra maca com você. Tá. Ele vai ficar bem, é só ele descansar, né? Eu não sei, que ritual? Ele fez um ritual? O que aconteceu? Desculpa, eu não... Ele foi fazer um ritual pra ver se ele conseguia... Enfim, eu não sei direito, ele não me contou muito bem o que queria fazer, mas... Eu sei lá, ele só desmaiou. Tá, eu vou... Parece que ele tá bem, ele só tá com o pulso muito rápido. Tá, eu posso deixar ele aí? Pode, claro, eu vou cuidar dele aqui. Ela começa a botar alguns... ela começa a botar, né, o negócio pra monitorar o batimento cardíaco e tá em 230. Tá. Tá, toma conta dele aí. Ela fala preocupada. Tá. O Renan vem saio correndo e- assim. Renan! Ela chama o Renan, ele vem... Eu não sei o que tá acontecendo, olha isso aqui. Ele, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? E eles começam... Mas você ouve lentamente descendo o batimento cardíaco, assim. Tá. Eu chego aqui. E aí, a Beatriz? Ela tá assim. Ela tá só botando Ela não tá brilhando. as mãos no rosto do Arthur. Ela fez alguma coisa? Não. E ele vai ficar bem? Eu sei lá, a Marcela falou que ele tava com o coração muito acelerado e ele tava mesmo. Kaiser, Ah, eu faço assim com a cabeça pro Joey. eu olho pro Joey. Desculpa, faz como com a cabeça? Assim, ó. Eu olho pro Joey. Eu descruzo os braços e chego perto. Foi. Quando o Orfeu morreu, na verdade um pouco antes da criatura pegar ele, o Orfeu começou a brilhar, não foi? Sim. Sim. Ele fez a mesma coisa quando a gente encontrou a mãe da Beatriz no orfanato. E voou até ela. Foi quando tava rolando todo aquele drama de que a Beatriz podia ou não lembrar das coisas. E eu fiquei pensando sobre isso. O que E você acha? Eu acho que ela já se foi. Mas Eu- o que... Pode falar. eu não acho que tem como a gente saber, Joey. De qualquer forma, vamos só deixar ela aqui. O Dante, quando ele acordar, decide o que fazer. É melhor a gente deixar ele decidir, não? Eu sinceramente também acho que não tem mais como voltar atrás, mas eu queria pelo menos que a Agatha olhasse, eu não sei. Ela é um pinguinho de esperança que eu tenho. Cara, você participou de uma equipe que o nome era Equipe E e você tá sem esperança? Não, que isso. Boto Eu na ainda boca. acho que- Desculpa. Eu ainda acho que tem alguma coisa pra tirar a Bia daí. E eu chego perto dela assim. Ela só continua olhando pra vocês, botando, né, o rosto do Arthur pra olhar pra ela sempre. Eu às vezes dou uma Mas- olhadinha. Enfim, quem vai falar é o Dante. Pelo menos a Ordem tem uma luminária nova, hein, Arthur? Aí eu faço assim, e eu faço assim pra ele bater. Eu fico...
Eu levanto a mão assim devagarzinho e bato. Aí eu. Eu saio e. Sei lá, acendo um cigarro e venho pra um canto aqui. O que tem naquele cigarro dele? Eu não sei. É pra ser desconfortável mesmo. Mandei bem, mandei bem. Sim, foi proposital. Eu não sei, Joey. Mas ele tá assim faz um tempinho já, né? Desde que chegou aqui na ordem. Enfim, a gente não pode deixar a Beatriz aqui. Não mesmo. Mas onde que a gente coloca ela? É isso que eu não sei. Numa das celas. Tá, mas eu tinha que ver com o senhor Veríssimo pra conseguir ter acesso a elas. Você Ou não pelo consegue menos abrir falar as com o pessoal. celas? Acho que consigo, mas... Não sei, eu vou lá falar com o pessoal na sala do senhor Arthur. Veríssimo pra ver se eu consigo. Eu paro assim na frente dele. Você consegue abrir as celas ou não? Consigo. Você não precisa pedir permissão pra isso. É pior deixar ela aqui. Tá bom. Vem, Bia. Eu vou com Eu você. vou puxando ela. Eu vou com ele pra levar em segurança. Ok. Vocês passam pelo Kaiser que tá fumando cigarro? Eu estou Passa. fumando. Quer falar Na alguma verdade, eu coisa? não tô. A hora que o Arthur passa. Arthur, você pode me devolver meu isqueiro? Por favor, a Evelyn falou que entregou pra você. Eu tiro o isqueiro assim e dou. Valeu. Pronto, agora eu vou fumar um cigarro. Tá. Meu maço tá acabando, hein, mano. Eu não. Bom, eu vou lá com o Arthur e eu só não vou levar o personagem. Tá, eu beleza. vou Vocês tentar vão puxar mais até, rápido. vocês vão até as celas. Vocês têm, você consegue, né, botar sua digital e abrir. E você chega na prisão da ordem. Vou procurar uma cela aqui que tá vaga. Ok. Essa aqui da direita. Essa aí tá vaga, sim. Tá. Fica aqui, Bia. Eu coloco ela aqui dentro. Você abre, você mais uma vez, né, precisa botar as digitais. Você precisa ligar o setor específico de luz desse setor, senão não tem energia. Você coloca ela dentro. Tá. Fecha. Trancada. A gente já volta. Aham. Vamos, Joey. Ela começa a bater na porta. Você ouve ela batendo por dentro, assim. E é só isso. Você não consegue mais enxergar ela. Não tem visão pra dentro das celas. Certo. O Joey só ignora o barulho e segue. Eu abaixo a cabeça também e vou. Você Nem sai, abaixar a cabeça, o Joey abaixa. Tipo, é como se não fosse nada pra ele. Tá bom. Vocês saem das celas. Vocês veem a Erin parada no meio. O Kaiser fumando cigarro. Eu tô sentado no banco com cigarro, só que eu tô de olho fechado, respirando bem fundo assim. Eu chego bem perto do Kaiser, eu acho que ele não viu. Se quiser, eu faço um teste de furtividade. Luciano, você já tá tratado, viu? Você Ah, tá bem. eu não tô prestando atenção, eu tô tipo de olho fechado, respirando bem fundo, eu tô meio transpirando, assim. Eu chego bem perto, assim, meio que pra dar um susto mesmo. O que você tá fazendo? Ai! Eu já tô assim, ó, olhando pra você na mesa. Eu tô esperando vocês, onde vocês foram? Como assim, onde a gente foi? A gente falou que ia deixar a Beatriz nas celas. Ah, é verdade. Você tá meditando? Eu não sei. Não foi assim que eu te ensinei. Foi mal. É que aqui agora não dá do jeito que você me ensinou. Não dá porque você tá com cigarro na boca. Mas eu gosto. O Joey faz assim, ó, e vai pro banco também sentar. Luciano, você vai ficar sentado na maca? O que você vai fazer? Eu vou sair Tá? da enfermaria. E eu Você vou até o passa Kaiser. pela maca que tem o Dante desmaiado. E você vê que os batimentos dele estão voltando ao normal, assim. E a Marcela e o Renan estão conversando alguma coisa. Passo meio que tipo, caralho, o que ele tentou fazer? Eu saio da enfermaria e eu vou até o Kaiser. Enquanto o Luciano vem, eu falo... Erin, essa mesa aqui é mais legal. Eu ia falar com ela agora. Tá bom. Tá precisando de ajuda com alguma coisa? Não. Eu fico em bom. pé, assim, na ponta da mesa. Pode esperando sentar. todo mundo. Essa cadeira aqui é muito gostosa. O que eu vou fazer é melhor eu fazer em pé. Ainda mais por respeito ao Tristan. Você quer que a gente fique em pé também?
Desculpa, eu só tava querendo que você ficar. Eu começo a levantar, assim. Não, não precisa. Fica como vocês quiserem. Eu levanto. Fico de pé. Eu vejo o Kaiser levantando, eu levanto também. Um cigarro. Joey fica sentado. O Luciano veio falar alguma coisa comigo, não? Eu chego até o Kaiser. Eu posso conversar com você? Canto. Tá. Calma aí, gente. Eu venho aqui. O que foi? Puxa ele mais pro cantinho assim. Eu pego no bolso a Polaroid com a Violeta. Eu deixo baixo assim. Eu passo pra ele e falo, ó. Isso caiu. Estava do lado do seu lado quando você Eu caiu. pego bem rápido. Enquanto ele fala, eu pego bem rápido. Eu não queria que... E parece muito importante pra você e eu não sei que você queria que as pessoas vissem. Então eu guardei pra você. Tá. Eu tento olhar várias vezes no olho dele assim. Valeu. Você mostrou pra alguém? Não. Ah, valeu. Aí eu volto pra mesa. E valeu pela ajuda lá na casa também. Imagina. Eu sei que você faria a mesma coisa pelo Fer. A gente é um time, né? Eu venho pra cá e fico em pé em frente à mesa aqui onde eu tava. Dante. Você sente que você tá começando a acordar, mas você não acorda ainda. Eu vou deixar a cena acontecer antes. Falta mais alguém aqui? O Dante desmaiou. Eu vi vocês carregando ele. O que aconteceu? Eu não sei explicar, não. Ele tentou ler a mente da Beatriz. Ele me falou que ia fazer isso. Lá na mansão. Bom, depois eu acho que ele vai contar pra gente, ou não, o que aconteceu. Eu acho que ele vai. A Você Ivete- quer que eu a avise o Ivete- pessoal? Por favor, Tá vê bom. se a Ivete consegue vir pra cá também. Eu saio e vou ir pra cada cômodo chamar o pessoal que tá aqui na ordem, ver se tem alguém lá em cima, no bar. Tá, você pode ir puxando, eles vêm sem evitar muito. A Ivete ela acorda meio sonolenta assim, mas ela vai com você também. Show. Você sobe Vou até o puxando os bar. outros. Podem ir falando aí. Aham, vou até o bar. Não tem ninguém aqui. Você não vê ninguém. Tá. A Clarice não tá aqui. Acho que o pessoal lá da sala não sabe, né? De que sala? Eu posso ir lá no Samuel, lá na sala Pode, do- com certeza. Você pode onde você pessoal? quiser. Tá, Você vou tá puxar livre. eles. Tá, você chega. Ô, mestre, o desculpa, Samuel eu tá achei que dormindo. Samuel, Você eu viu o achei que Samuel. Samuel dormindo assim no teclado. Show. Pera aí. Deixa eu me colar aqui. Ô, mestre, a gente Samuel? perde a lesão grave? Quando você cura extremo, sim. Tá. Você tá O full que, que HP tem na sem tela do lesão PC grave. dele? O que tem na tela do PC dele? Tá aberto Tetris. Oh. E ele tá Ele tá treinando, Ele tá em segundo mano. ainda. Ele tá em segundo, mas Filha da- ele tá tipo meio segundo atrás do Angel of the Night. Não! Ele tá melhorando. Samuel? Samuel? Eu vou chegando perto assim dele. Caraca, Angel of the Ih! E aí, Arthur, beleza? Ô, porra, mano, que horas são? Eu posso olhar o relógio aqui no PC e ver quantas horas? Caralho, 3 de pouco, porra! Casa, eu tenho que ir pra casa. Aí, tem batatinha aqui um pouquinho, você quer um pouco? E eu pego um assim. Tá. Deixa eu te falar. Tá tendo uma homenagem ali pro... eu não sei se você era muito próximo dele, mas o Tristan, ele... Oxe, quem tem o Tristan, porra? Ele não sobreviveu na última missão e a gente O vai Tristan? fazer uma homenagem pra ele. Tristan tá morto! Sim. Você tá de fudeção comigo? Não. Ele morreu. Você tá de sacanagem com a minha cara, porra. A Clarissa sabe?
Não sei, eu não vi ela aqui hoje. Uma loirinha gostosa, bonitona assim. Então, eu não vi ela aqui. Porra, cacete, o Tristan tá morto, eu não tô acreditando num bagulho desse. Como é que ele morreu, cacete? Como assim o Tristan tá morto, velho? Qualquer um... Eu não sei exatamente o que aconteceu, mas ele tomou a linha de frente da missão e acabou sendo pego. Caralho, porra, Tristan! Eu passo a mão assim nas costas dele. O Tristan, mano, eu não... Na moral, eu não importa não, me deixa sozinho um tempinho, eu não vou... Preciso não pensar. Tá bom. Foi mal aí, mano. Tá. Não vai dar pra mim não, mano. Desculpa eu por ter te avisado assim. Não, relaxa. Relaxa, bro. Tá. É isso aí, mano. Se cuidem, até mais. Porra, caralho. Ele começa a chorar quando você sai. Eu fecho a porta pra ele ficar de boa. Daí é a mesma coisa ali com o pessoal aqui, o Paulinho e a... Aqui em cima, na sala do seu Veríssimo. Você Pode entra... puxar eles já, né? Ou não? Ah, não. Você entra, eles estão ultra concentrados assim. Você abre a porta direto? Não, vou bater. Eles não respondem, eles não abrem a porta. Tá. Então eu vou abrir, então. Você abre a porta, você vê que eles estão ultra concentrados assim. E a Shizui tá tipo tirando um documento assim, um pouco nervosa. Ela... Arthur, a gente... O que houve? Não, só vim avisar que eles estão organizando uma homenagem pro Tristan ali na sala principal. Desculpa, a gente não pode agora. Você vê o Paulinho chegando perto. Shizui, pode ser importante. A gente... Vamos lá. Ele dá um sorriso, ela... Vamos. E ela sai segurando o choro, assim. E eles acompanham você. Quando o Paulinho sai, eu falo obrigado. Relaxa. A vida é a coisa mais importante de todas. E ele vem com vocês e vocês vêm até aqui, o centro. Certo. Sentar. Lu, você pode ficar do meu lado? Posso sim. Troco de lugar com ele. Quando... Eu achei que eu tava mutado. Quando a Shizui chega com o Paulo, o Joey levanta. Eles ficam um pouco distantes, assim, eles ficam um pouco mais atrás. Bom, tá todo mundo pronto? Aham. Eu queria cantar uma das músicas favoritas do Tristan. Ele e sua Molotov, a gente tinha muito em comum. O fogo, né? E ele era um dos meus melhores amigos, junto ao Lu. E eu não tô nada bem. Mas eu espero que ele esteja bem onde estiver. E ele tá com a gente aqui. Eu seguro forte assim o casaco do Tristan, que tá em mim. Eu vou só pedir pra abaixar a música pra eu poder cantar. Eu fecho os olhos e abaixo a cabeça. Oh, misty eye of the mountain below. Keep careful watch of my brother's soul. And should the sky be filled with fire and smoke, keep watching over Joran Sons. This is to end in fire
then we should all burn together. Watch the flames climb high into the night, calling now, Father. Oh, prepare as we will. Watch the flames burn on and on the mountainside. Desolation comes upon the sky. Now I see fire. Oh, you know I saw a city burning up. I see fire. Feel the heat upon my skin. Oh, now I see fire. Ooh, I see fire burn on and on the mountainside. Farewell, my friend. Você vê na escada uma silhueta da Clarissa olhando de longe. Ela tá Quando a Erin, despencando em lágrimas, assim, tentando se esconder de vocês. Ela é especialmente boa em se esconder, mas ela não conseguiu. quando a Ela Erin senta começou a na escada. cantar, o Joey veio assim, deu um leve abraço assim no Kaiser, sabe? Pra tipo, É. ficar pronto, ficar junto. Eu colei nele também, fiquei assim do lado enquanto tocou a música. Eu quero segurar a mão da Erin. 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 A gente... Perdeu mais um, né? Porra, e o foda é que foi o mais importante deles, cara. Eu bato a mão na mesa. Por todos que se foram e todos que a gente já perdeu. A gente vai acabar com isso tudo. Acabar com eles. Que isso nos dê força pra continuar. Porque eles morreram por nós. E as mortes deles não vão ser em vão. Cada um deles foi importante pra gente e vai continuar sendo. A gente já perdeu muita gente. E agora, mais do que nunca, a gente tem que cuidar um dos outros. A gente tá junto nessa. A gente vai explodir a porra toda. E acabar com isso. Eu saio aqui e vou dar um abraço na Erin. O Joey vai também. Tipo, um abraço coletivo, assim, do lado do outro. E eu puxo o Kaiser pra vir junto. A Shizui se aproxima e quando ela vai falar alguma coisa, vocês veem a Clarissa se aproximando de longe. Ela olha pra Erin e fala: você parece ele falando. É bem o tipo de coisa que ele falaria. Ela vem caminhando até você, assim, ela passa por todos. E bota a mão no seu ombro, assim, ela olha no fundo dos seus olhos. Você nem deve saber, né, de onde é esse casaco? Não. É, ele não falou pra ninguém. Só eu sabia. E o De onde é? E o velho, né? O Veríssimo. Esse casaco era do Veríssimo. Era o casaco preferido dele. Foi o casaco que ele tava usando na primeira missão. Na nossa primeira missão. Não era nem pra ter uma criatura e apareceu uma coisa grotesca. E adivinha o que aquele imbecil fez? Adivinha o que ele fez? Pegou uma molotov e tentou explodir alguma coisa? Ele se jogou na frente pra me salvar.
A gente se odiava na época. Ele falava que queria que eu morresse, que queria que eu nem existisse. Nessa hora... Eu duvido que ele realmente sentisse isso. Foi nesse momento que... o Sr. Veríssimo virou pra ele, entregou esse casaco. E falou que ele... Que ele sabia que... enquanto o espírito... que o Tristan levava estivesse vivo, a Ordem estaria viva, não importa o que acontecesse. Esse casaco não era só um casaco ou uma memória pra ele. Era tudo que ele representava. Era se sacrificar pelos outros. Era se jogar na frente de todos. Só pra ter certeza que quem ele gosta vai continuar vivo. Ele fazia isso mesmo. A gente não pode deixar isso morrer. A gente não vai. Imbecil. Por que você tinha que ser tão idiota? Ele era idiota mesmo. Você vai querer ficar com esse casaco? Aham. Só não perde ele igual ele fez, tá bom? Não vou. E... é Harry, né? Toma aqui. E ela entrega uma parada na sua mão. É um dispositivo com um bipzinho. Se você precisar, O que é isso? você só aperta esse botão. E ela sai caminhando. Bom, Tristan não ia gostar que a gente ficasse se lamentando por ele. Harry, só deixa eu te falar que é a primeira vez que você tá vendo o Luciano chorar na sua vida. Eu abraço o Lu. Oh, meu amigo. Nossa equipe acabou, né, Harry? Não acabou, não. Ele tá aqui com a gente. Com a gente. O Brasil não existe mais, né? Eu e você. A gente vai lutar por ele. É o que sobrou da nossa equipe, mas agora a gente tem uma família maior até. Eu olho assim pra cima e eu falo, oh, Deus, que falta que você vai me fazer, cara. Eu não tenho ideia. Pra gente, Lu. Falta pra gente. Eu coloco minha cabeça no ombro assim da Harry. Eu fico abraçada com ele. Ele... A Shizui se aproxima. Ele me lembrava muito o Veríssimo. Quando ele era novo também. Sempre são os idiotas que machucam mais, né? Ele não devia ter ido tão cedo. Não mesmo. Ele era a luz desse lugar, né? Ele era... Nós todos, vocês todos são. Pra mim, pro Veríssimo. Vocês são a nossa única família. Paulinho, a gente precisa voltar. O Paulinho tá chorando, ele... Eu sei. Nunca se esqueçam. A coisa mais importante é continuar vivo. A vida
é muito importante. A vida é tudo que importa. E eles saem caminhando. A X2 sai caminhando e o Paulinho vem com ela. Enquanto eles saem. Eu venho aqui Aí. até a... Pode ir. Desculpa. Não, pode ir. Eu venho aqui até a Erin. Eu estendo a mão pra ela. E eu com o olho marejadinho, assim, eu olho no olho dela, assim. Espero ela apertar minha mão, se ela vai apertar. Claro que ela aperta. Aperta a mão do Kaiser. Eu faço a Eu- mesma coisa com o Luciano também. Antes, eu puxo ele pra um abraço também. Eu tento abraçar, eu meio que tento abraçar de volta, mas eu tento. E o Luciano também, eu faço assim pra apertar a mão dele. Aperta a mão do Kaiser. Só. Eu volto. Bom, eu acho que o Tristan não ia gostar de ver a gente se lamentando aqui. Vamos botar a mão na massa. Vamos ver o que a gente tem em mãos. Enquanto a gente se recupera, botar tudo que a gente tem na mesa e pensar sobre o caso. Que tal? Acho melhor a gente descansar um pouco. O pessoal que não dormiu. E aí a gente resolve isso. Ai, eu não vou conseguir dormir tão cedo, eu acho. Vamos, sei lá, jogar um truco mais tarde? Deixa quieto, eu saio. Eu É uma saio boa e eu ideia, sento aqui. Kaiser. Na hora que eu escuto isso, eu paro. Pega lá o baralho. Eu viro. Mesmo? Vamos? Por que Aham. não? Tá. Joey chega na frente assim, reverencia a Eren e sai caminhando. Uhum. Vai em direção à enfermaria. A Ivete vem em direção ao Arthur e só dá um abraço nele. Dou de volta, fácil. Você vê que ela vai falar uma coisa e ela não fala nada. E sai caminhando. Você sabe o que ela quis dizer. E ela volta pra ir dormir com a Jennifer. Eu sento só aqui na mesa. Passando a mão na cabeça, assim. Eu preciso beber. Subir Eu também. Eu vou Pega uma junto. pra mim. Eu já tô lá em cima, imagino que tem um baralho aqui em cima, então eu tô procurando. Você acha um baralho aí atrás. Tá, enquanto eu procuro, eles vão chegando, né? E aí, Kaiser? E aí? Só pegar umas bebidas aqui, pera. Tá, Vou pular isso aqui. Pode deixar que você empurra um pouco pro lado. Com dificuldade com o seu braço só. E você tem uma área. A maioria das bebidas é falsa, mas tem uma área que as bebidas são de verdade. O bar ainda é um pouco funcional e na verdade, desculpa, só a geladeira tem as bebidas falsas. O bar inteiro é funcional. É um bar que funcionaria de verdade, assim. Quer alguma coisa específica, Luciano? Tem vodka aí? Ou se tem. Já vou botando aqui em cima, assim, várias, assim. Pode até escolher qual. Eu pego uma garrafa. Você podia fazer aquela caipirinha, Arthur. Pode deixar. Já vou preparando também a caipirinha. O Arthur O Arthur cresceu. tá com a escuta ainda? Dá pra... Ou ele tirou? Vocês que sabem. O que é? Quem tá com O escuta? Arthur tá com a Eu escuta não tô com ainda? escuta. O Kaiser e o Joey. eu- tá. eu tenho- Ah, tá a desligado. escuta não funcionaria de dentro, O Joey desligou. de dentro pra base de dentro da base pra fora. Não. As paredes são muito grossas, tem bloqueio. O Arthur, ele cresceu a vida inteira né, num bar com um gangue de motoqueiros, então ele tá muito acostumado a fazer drinks, ele é muito bom nisso. Mesmo com dificuldade Mesmo com uma com mão ali, mas dificuldade, ainda dou o jeito, A Erin vai subir também pra escolher alguma bebida. Ui. Enquanto isso, Joey, você chega no Dante que tá deitado assim, com os olhos fechados, mas ele tá levemente consciente.
Você consegue ver que ele tá respirando, Dante. Você começa a escutar um pouco as coisas. O Joey tá só do lado da cama, assim, encostado em alguma coisa que não vai cair aqui, sei lá. Uhum. E de braço cruzado, assim, esperando ele acordar. Você não consegue abrir os olhos ainda, Dante, mas você consegue falar alguma coisa. Você consegue murmurar se você quiser. Você ouve alguém do seu lado. Tá presa, ela tá presa, ela tá presa. Tem que tirar ela. Ela não existe. Tá cortando um pouquinho, Hakim. Tenta aproximar o microfone um pouco. Tá. Ela tá presa. Tá presa. Tem que tirar ela. Tirar ela de lá. Grito. A morte é a única liberdade. Eu escutei isso bem. A Sim. morte é a única liberdade. Uhum. Ok. O Joey fica aqui. Ainda, de braço cruzado. Tá. Eu vou voltar lá pra cima. Tem uma cadeira aqui. Tem um banquinho pra você sentar, tá tranquilo. Então eu sento. Tá. Aqui em cima. No bar. Eu já preparei a caipirinha aqui. Você faz uma caipirinha pra todo mundo? Eu fiz só pra mim e pro Kaiser. Quando a Erin chegou, eu ia perguntar o que ela queria. Ah, tem Eu tava whisky mutado. de canela aí? Deixa eu ver. Você pode Posso pedir pagar um qualquer. comprar, você ou- pode pedir qualquer drink que existe no mundo que o Arthur vai dar um jeito de fazer. É verdade. Tem. Me vê então, por favor. Tá. Senhor. Um whisky com canela sem gelo, por favor. Senhor, eu sou tão novo. Começa a fazer assim. Pera, quantos anos você tem, Arthur? 28. Eu sou mais nova que você. Você tem quantos? 20. Uns 3 anos só. É só um pouquinho. Mas eu falei brincando. Tá bom. Vou fazer no drink dela. E o Joey, cadê? Eu não vi ele E- descendo. Eu vi entrando na enfermaria. Na enfermaria? Aham. Eu vou lá procurar por ele. Eu desço e quero ir lá pra enfermaria lá. Vai, senhor. Ok. Você desce, você chega, você vê o Dante murmurando algumas coisas e o Joey parado olhando pra ele sentado. E aí? O que tá acontecendo? Tô esperando ele acordar. Você não quer subir? A gente vai beber lá no bar. Meu corpo é um templo. Tu sabe disso. Isso é o que você diz, mas assim... Não foi sempre um tempo. O Joey puxa a máscara, assim, pro Kaiser não ver ele rindo. Depois você sobe lá, a gente vai estar lá em cima. Se vocês vão estar lá em cima, é claro que eu tenho que subir pra ir lá. Você tá sendo redundante. Ai, Joey, às vezes você faz uns comentários que às vezes eu fico embasbacado e aí minha voz vai ficando baixa de novo enquanto eu vou andando. Você conseguiu escutar esse ecoando um pouquinho, Dante, esse diálogo, assim, eles conversando. Você começa a tomar seus sentidos mais, você começa a acordar de verdade agora. Joey. O que você viu lá dentro? Você abre os olhos pra ver o Joey? Eu abro os olhos. Você não enxerga nada. Quando ele abre os olhos, Joey, você vê que as pupilas dele estão completamente brancas. Dante, adiciona nos seus traumas permanentes. Você tá cego. O quê? Mano, o que tá acontecendo? Você tá brincando, mano. O Joey vê os olhos brancos e levanta, assim. Ele não tava esperando. Dante, o que aconteceu com seus olhos? Joey, é você que tá aqui? Dante, sou eu. Eu não te vejo, eu não tô vendo você. Dante, você não tá me enxergando? Não.
Eu tô sonhando, não é possível. Calma. O Joey segura, tipo... Sei lá, encosta nele, assim, pra tentar acalmar. Joey, não tô vendo, Joey. Não tô vendo nada, Joey. Calma, Dante. A gente vai descobrir o que aconteceu. Joey, eu não tô vendo nada, Joey! Eu tento acalmar ele, assim. O que aconteceu, Joey? Calma, Dante, calma. Calma, a gente vai Eu tento me descobrir, cara. levantar, empurro o Joey. Eu resisto. Eu tento segurar ele pra ele se acalmar. Eu tento empurrar ele. Vocês querem fazer um teste de força, cada um? Sim. Por favor. Meu Deus do céu, maluco. Normal. Fracasso. O Joey segura o Dante. Me solta, Joey! Dante, calma! Me solta! Calma! Onde é Se que tá a desesperar Beatriz? agora... Se desesperar agora não vai adiantar nada, Onde calma. é que tá a Beatriz? Calma, ela tá segura, eu coloquei ela na cela. Calma. As que celas? Acho que tem... Joey, eu tento bater no Joey. Dá um ataque. Nossa, Você cara. pode meu bloquear, Deus. contra-atacar ou esquivar, Joey. Eu vou contra-atacar. Ok. É lutar, né? Ia Aham. beber na moral, velho. Não tem desvantagem porque você tá sendo agarrado por ele, então você sabe onde ele tá. Tá. Tirei sucesso normal. Normal também. Normal. Você acerta o golpe, pode dar um D3 de dano no Joey. Merda. 3 de dano. Você dá um puta de um soco no Joey. Eu vou... Joey, me solta! Eu vou segurar ele por trás. Ameaçada um mata-leão. O que eu faço? De Teste teste. de força. Mas eu vou ameaçar, tá? Fracasso. Tá. Puta merda. Na véia dá bom. Dante, você precisa se acalmar, cara. Eu tô tentando segurar ele mais. Eu posso rolar o teste de sanidade pra você me acalma, mestre? Pode. Teste de poder. Poder. Extremo. Você consegue se segurar um pouco, se acalmar. O Joey te ajuda. Joey, o que tá acontecendo, Joey? Eu coloco ele pra sentar assim na maca. Por que eu não vejo na cara, Joey? Por que eu não vejo Calma, cara. nada, Joey? Eu não sei o que tá acontecendo, Dante. Eu não sei. Por que Isso foi eu não depois do vejo ritual. nada? Dante, o que você viu, cara? O que aconteceu? Eu não sei o que tá acontecendo, não sei, Joey, não sei. Eu só vi gritos, a Bia tá sofrendo, Joey. Eu fico, tipo, fazendo carinho no ombro, assim, dele. Cara, você me acertou um soco. Mesmo sem enxergar. A Bia não tá mais viva, ela não tá mais aqui. Ela tá sofrendo, tá vivendo inferno. O corpo dela tá vivo, mas a alma dela não... Ela não tá mais aqui. Ok, Dante, um problema de cada vez, cara. Um problema de cada vez. A Bia tá na cela, eu coloquei ela lá. Eu achei que ela estaria mais segura lá. Respira fundo comigo. Eu não consigo ver nada, Joey, não consigo ver nada. A gente vai descobrir o que aconteceu. Um problema de cada vez, tá bom? Me leva até a Bia. Por favor. Eu levo. Eu quero guiar o Dante até Você vai até as Até celas. as celas, mas eu Tá. não consigo abrir, né? É, você não tem permissão pra abrir, só o Arthur tem. Tá, Dante. Eu preciso chamar o Arthur. Eu não consigo abrir as celas. Eu vou chamar só ele, tá bom? Tá. Você me espera aqui? Vai. Só vai. Eu já volto. O Joey sai assim, meio que
sentindo o soco, ele não esperava levar um soco do Dante nessa vida. Vocês estavam aqui numa conversa mais amigável, estavam, né, bebendo um A gente tava pouquinho. falando sobre aniversários um pouquinho. Gente, vocês sabiam que meu aniversário é daqui a alguns dias? Não. Você sabia, Luciano? O Luciano não tá falando nada, ele só tá respondendo com a cabeça. Você esqueceu, né, Lu? Tá tudo bem, eu nem Sabia, sei esqueci. quando que é do Kaiser também. Tô bebendo assim. Qual que é o meu mesmo? Ah. Aí eu lembro. Hoje é o quê? Dia 4? É, mestre? Sim. Meu aniversário é daqui a 3 dias. Que vai ser dia... 7. Ah, legal. Eu vou Vou ver se eu compro algum presente pra você. Eu vou ficar bebendo a caipirinha. Quando você dá um É. gole, você toma um susto. O Joey chega correndo das escadas. Ei, Joey, o Arthur vai fazer a caipirinha pra gente. Fica pra depois, Você Kaiser. quer alguma coisa, ô Joe? Já vou baixando assim, pegando alguma coisa assim, uma vodka. Eu preciso que você venha comigo. Eu? Eu Aconteceu preciso abrir alguma as coisa? celas. Tá bom. Alguma Pera aí coisa então, aconteceu. gente. Aconteceu? Eu levanto assim, eu tava sentado, eu levanto. O que aconteceu? O Dante não tá enxergando. Como? Que? Como assim não tá enxergando? Eu tava esperando ele acordar e ele não tá me enxergando. Ele não tá enxergando nada. Você olhou no olho dele? Mas o olho dele tem alguma coisa diferente? Tudo branco. Alguma coisa aconteceu depois Por do causa do ritual. ritual? Sim. Meu Deus do céu. Mas calma, ele tá muito nervoso agora. Ele só quer ser levado pra ver a Beatriz. Por isso que eu preciso do Arthur. Ah, tá bom. Eu vou então ali nas celas rapidinho, pessoal. Já volto. Depois a gente resolve isso, gente. O Joey tá sobrecarregado, assim. Ele não tá sabendo o que fazer exatamente. Qualquer Só. coisa chama a gente. Tá bom, você tá com a escuta, né? Qualquer coisa o Joey fala na escuta. Ah, Eu não vou ligar a funciona, minha não. escuta. Ah, é verdade. Eu vou deixar minha Eu mando caipirinha uma aqui e mensagem. vou ficar jogando Tetris aqui na máquina. Ok. Caraca. Eu falo, Erin, Oi? desliga isso rapidinho. Ela não funciona mesmo. Eu desligo. Erin, o Fer, ele entrou numa hora, né? Eu meio que saí e ele entrou no meu lugar. Que assim funciona, mas eu lembro de tudo, Erin. Como assim? De tudo o Tudo que quê? aconteceu com o Fê, eu lembro. Ah, Eu Calma, não você- sei o porquê, eu não sei o que aconteceu e eu não sei se ele vai lembrar do que tá acontecendo comigo. Eu queria muito que ele voltasse aqui pra... pera. Você tá- quer que ele volte, Luciano? Eu quero. Você Ele consegue. volte. Você escolhe quando o Fernando volta. Você sente que você consegue. Quando Então- você percebe que você quer, você sabe. O momento que você quiser, você troca. Então, na hora que eu falei, eu queria que ele tivesse aqui e trocou. Então voltou pro Fernando. O Fernando não lembra. Erin, Fer? por que a gente tá na base? Por que a gente não tá na mansão? Calma, a gente veio pra cá pra todo mundo se recuperar. Eu não sei em que momento você tava out, on, in, whatever. A Ivete foi ajudar, deu tudo certo, mais ou menos. Depois do Tristan. Calma. Não, mas tá tudo bem, Ia- tá tudo bem, tá todo mundo bem. Relativamente sim, né? Todo mundo que sobrou. Tá bom. É, O que. Aí eu vejo que eu tô com a garrafa de vodka na mão. Eu boto assim na mesa. O Lu tava bebendo? Pera, tava e ele me disse que queria que você estivesse aqui e aí, puf, você veio. Eu sei lá o que tá acontecendo com você. Ele me disse que você que lembrava tudo que aconteceu com você.
Você lembra de alguma coisa? Não, eu só fui transcender e... Aí eu vi ele. E... apareci aqui. Eu não faço ideia do que tá acontecendo com você, mas você ter transcendido talvez tenha, sei lá. Mas espera, ele Te queria que eu ajudado. viesse pra cá? É, ele falou que queria que o Fer estivesse aqui, e aí você veio. Mas por que ele queria que eu estivesse aqui? Eu acho que ele tava um pouco sobrecarregado, talvez. Não sei. De Eu qualquer olho a forma, garrafa de vodka, assim, eu dou uma olhada. Eu pego ela calmo. Eu vou e pego ela. você vai beber? Não, eu coloco ela na mesa de novo. Eu não quero fazer isso de novo. Não, não precisa. Bom, de qualquer forma, tá todo mundo se recuperando. É bom ter um descanso também. O Dante fez um ritual com a Bia pra tentar ler a mente dela, alguma coisa assim, sei lá, eu não Ela soube voltou? direito. Não. E ele tá cego. Agora. Depois disso. O Joey acabou de chamar o Arthur pra irem abrir a cela, porque a Bia tá na cela. Enfim, eles estão indo lá pra ver o que tá acontecendo. A gente tá esperando vamos lá aqui. também, vamos... Vocês então vão em direção ao resto do pessoal que tá indo em direção às celas já. Eles chegaram aqui. Eu só vou chamar o Kaiser. O Kaiser foi com eles. Ah, não, o Não, Kaiser tá o Kaiser tá jogando. jogando. Não, Tetris. ele ficou jogando. Kaiser, a gente vai pra lá. Você vai ficar aqui? Ah, não, tô bem, valeu. Tá bom. Eu continuo jogando. Tá. Vocês vão Então a então. gente O vai. Arthur, nesse tempo que vocês ficaram conversando, o Arthur, o Dante e o Joey, vocês se encontraram e o caminho até aqui, o que rolou? Nossa. Eu fui pegar o Dante na enfermaria, né, pra guiar ele. Uhum. Você tá não me guiar? Eu não... Dante, Onde que a gente tá indo, Joey? a Onde gente, a gente tá, Joey? a gente vai até a Beatriz. Onde é que eu tô, Joey? A gente tá na base, Dante. Eu Mas não como sei, sabe? eu não sei o que fazer, cara. Eu não sei por que você ficou assim. Não sei o que eu posso fazer. Me leva até a Bia. Tudo bem. Tudo bem. Vamos lá. Você tá com eles, Arthur. Sim, eu tô só indo com a cabeça baixa. Chegamos aqui, gente. Deu tempo da Erin e Fernando chegarem? Não. Eles chegam antes, vocês ficaram um tempinho conversando lá. Vocês chegaram na cela. Você deve chegar Ô, na mestre, metade. deixa eu só perguntar, já bateu as 24 horas desde que a gente ganhou as fobias? e tal? Já. Não, tecnicamente não, mas pode. Aquelas fobias da Batalha da Beatriz pode tirar. Tá bom. Todo esse rolê aí já deu pra curar os traumas temporários. Eu seguro assim, tipo, na mão do Dante e vou levando ele até a frente da cela. A Bia tá aqui. Vocês conseguem só ouvir pum, uma batida leve na porta. A porta é bem grande. Ela tá ali dentro, Dante. Não é mais a Bia, Joey. Não é mais a Bia. Eu ouvi O você corpo dela murmurando. tá vivo. O corpo dela tá vivo, mas ela tá vivendo inferno. Ela não tá vivendo. Eu só vi um segundo do que ela tá ouvindo sem parar. Ela não é mais a Bia. Não é. O Joey bota as mãos, tipo assim, ó. No Dante. Ele dá um suspiro. Você quer que eu faça? Eu quero que você me leve pra um lugar com ela. Eu quero que você me ajude. Fazer. Arthur, você pode abrir as celas? Aliás, a cela. Posso. Vou abrindo, mestre. Você abre a cela.
Ela abre assim e você vê a Beatriz, ela... Você consegue finalmente escutar ela, Dante. Ela vem caminhando lentamente em direção a vocês. Eu vou entrando na cela. Tipo, vou assim empurrando ela com calma e trazendo o Dante pra dentro da cela. Pode botar. Aí meu arco. Não é mais ela, Joey. Não é mais ela. Ela não tá aqui. Não tá Eu aqui, sei. Joey. Eu sei, Dante. Eu sei que ela não tá. Não tá mais aqui. Eu dou um abraço no Dante. Se eu estiver perto, eu quero colocar a mão também nele, assim. Você tá No assim. ombro dele, sei lá. É. A gente tá aqui com você, Dante. Eu quero pedir um favor pra vocês. Vou te falar. Pode falar qualquer coisa. Eu quero que você leve a Beatriz. No caso, o que restou dela. De volta pro orfanato. Agora, Quando der. eu acho que a gente consegue ir agora. Ela não deveria sofrer mais. A gente leva lá. Erin e Luciano chegam. Erin e Fernando, desculpa. Vocês veem só o Arthur parado com a mão no ombro do Dante, assim. E a Beatriz tá dentro. Gente, tá tudo bem? Dante, eu fiquei Eu faço sabendo um se não, tá assim, cego. com o rosto. O que vocês estão fazendo? Erin, você e o Luciano podem levar a gente no orfanato? Claro. Aqui é o Fer, tá? Ah, oi, Fernando. Oi. Claro Oi, que sim. Fer. Oi, Arthur. Ah, claro, eu posso dirigir. A gente deveria ir agora. Tá bom, Mestre, vocês eu querem quero- ajuda? Quer que eu vá levando o Dante? Não, a gente consegue. Vamos já agora pra van, então. Tá bom. Vamos. Eu quero fazer uma coisa enquanto eles foram. Uhum. Eu quero ir lá pra sala da Agatha. Tá, você vai pra sala da Agatha. De rituais. Você não encontra ninguém no caminho, a ordem tá bem vazia hoje. Tá, eu coloco o papelzinho que eu tenho em cima da mesa. E eu quero entrar com a cabeça de boneca ali no círculo. Para Tem um círculo de transcender? transcendência. Sim, É. esse aqui é de transcender. Eu quero ir com a cabeça da boneca. Tá, você vai transcender com a cabeça de boneca? Sim. Então vamos nessa. Eu vou te puxar aqui. E enquanto isso, o resto do pessoal vai indo em direção ao carro, né? Sim. Tá. Eu vou puxar. Ok. Vem pra outra sala aqui comigo. Calango rapidinho. Eu- Júlio, vamos eu- Tô transcender. indo. Vamos nessa. Ai, Jesusinho. Você então entra e começa a se concentrar no símbolo de transcender com a cabeça de boneca. Deixa eu até puxar ela aqui só pra gente ter o visual. Aqui. Você se concentra nesse símbolo. E mais uma vez você começa a entender o outro lado. Você começa a lembrar de tudo. Kaiser, atualmente você tá com 36% de exposição paranormal. Tá. Esse símbolo, o mesmo símbolo cravado nas costas do Arthur, agora faz total sentido pra você. Qual dos seus aliados você acha que esconde um segredo terrível que você queria descobrir? O Joey. Interessante. Você acredita que ele tá mentindo pra vocês? Não, eu acredito que ele tá omitindo alguma coisa que ele tenha feito ou que ele tá tentando fazer. Você aprendeu o ritual
de sentir através. É uma aura sedutora, um buff. Quando você desenha o símbolo, esse símbolo, em um alvo, você tem que desenhar outro símbolo em você, que é o símbolo... esse símbolo que tá na boneca é o símbolo de absorção, e o símbolo que você vai colocar em você... Desculpa, o em você é absorção e o da boneca é o emissão. Se você só focar no símbolo, você consegue ver e ouvir as mesmas coisas que o seu alvo tá ouvindo e vendo por até 5 minutos. Ah, A sanidade que isso veio custa... ouvir, né? Isso. É 1/1d8 e custa 6 pontos de ocultismo. Calma, 1/1d8? É, se você tiver sucesso é 1, se você fracassar é 1d8 de sanidade que você perde. Ah, tá, ok. Vou colocar só um D8 aqui. O custo de pontos de ocultismo? É 6. Caralho. Você não consegue sentir dor no lugar do seu alvo, mas você consegue ver e ouvir tudo que ele vê e ouve. Qual que é o nome do ritual? Só pra eu escrever Sentir aqui. através. Tá. Isso não enquanto você estiver sentindo através, você consegue continuar normalmente fazendo essas ações. Você vai estar só processando o que a outra pessoa está vivendo também. Tá. Como você tá com 36% de exposição paranormal, você também tem alguns upgrades. Você pegou combatente, né? Sim. Vamos lá. Combatente com 35% de exposição paranormal. Você ganha mais 1/3 da constituição adicionado à vida. Tá, calma aí, deixa eu só adicionar o ritual aqui. 1/3 da minha constituição adicionada à vida. Isso. Vida máxima e atual. Tá. Eu ganho mais 5, então. Isso. E 1/5 de poderes do seu poder a pontos de ocultismo. 1/5 do poder. Tá. Quantos vídeos Beleza. você tá agora? 33. Perfeito. É isso, podemos voltar. Boa tarde. Estamos aqui. Muito noite. boa noite. Olá. O Kaiser volta do ritual de transcender. E vocês estão indo em direção ao carro pra ir pro orfanato, né? Isso, eu levei todo mundo lá, na real, mas a gente esbarra com o Kaiser daí, né? Eu encontro eles a tempo? Você encontra, transcender é coisa de segundos, é entrar, concentrar e voltar. Tá. Onde que eu trombo com eles? Eles me veem saindo da sala aqui? Eles veem você saindo da sala de rituais e você se encontra no corredor. Kaiser? E aí? Mas a gente tá indo no orfanato. Ah, antes de sair, mestre, eu peguei a folhinha que eu deixei em cima da mesa, tá? Tá. Comigo. Você vai com a gente? Vocês vão aonde? No orfanato, aquele mesmo lá? Ah, sim. O Dante pediu. Ah, Você devia vir. tá, não, claro. Eu vou sim. Ok. Eu vou puxar o mapa do orfanato enquanto isso, vocês podem ir interpretando a viagem de carro, só pra talvez dê uma travadinha e eu vá editar umas coisas enquanto eu tava esperando o orfanato aqui, mas eu vou ajeitar rapidinho, não se preocupe. Tá bom. Kaiser ir pega o interpretando. último volume de Força G e lê muito concentrado. Ninguém fala com ele porque ele tá muito concentrado enquanto eu vou no banheiro. Carlos, o A mestre viagem disse toda, que- viagem toda o Joey tá assim do lado do Dante, tentando, sei lá, só tá ali, não sabendo muito bem como lidar. Foi realmente pego de surpresa ali. Eu só tô dirigindo. A gente lembra o caminho? Quem dirigiu a primeira vez? Fui eu mesmo. Então você lembra, então não, você não, lembra. Não. A primeira vez não. Quando eles foram, eu não tava. Depois, quando eu fui com a Erin, eu que dirigi. Mas vocês conseguem, mas vocês têm agora a localização exata, assim, vocês conseguem lembrar, não se preocupa. Fala quem guiou fui eu, né, mano, da última O vez. Tabasco lá Exatamente. marcou pra gente. Mas vocês conseguem lembrar, vocês todos não vão colocar isso como um obstáculo, vai ser uma perda de tempo à toa. E exatamente, o Johnny Tabasco tinha marcado no mapa a localização. O orfanato deve estar carregando aí pra vocês, né? Tá terminando. Tá tudo travado. Vai travar um Já pouquinho carregou. porque o mapa é bem grande e tem bastante coisa. Mas vocês chegam então, deixa eu puxar a miniatura de vocês. Vocês chegam no orfanato Santa Menefrida.
Vamos lá. Vocês podem... Vocês têm uma viagem longa de carro, assim, alguns minutinhos. Se vocês quiserem conversando durante o carro, o que vocês... Vocês têm um papo aí pra bater. Acho que não tem muito clima pra falar. Tá. Do Joey, pelo menos. Vocês vão ficando É, quietos, eu- então. Eu vou indo meio em silêncio, assim, porque, né? Não sei o que tá acontecendo. Eu vejo a situação e fico caladinho lendo meu mangá. Joey, Lucifer. Falta... Kaiser. Eu pego o Kaiser. Aqui. Ah, não pego não, pego não. E a Beatriz. A Erin fica quietinha, assim, mexendo na granada, assim. Tacando a granada pra cima, assim. Pronto. Foi. Perigoso. Ai, ai. Esses players. Vamos nessa. Vocês chegam no orfanato. Dá teus Santa pulos aí, Me- mestre. Dei meus pulos aqui em tempo recorde. Vocês chegam no Ah, orfanato. antes eu queria ir lá Vai! no... Vocês chegaram então no orfanato Santa Menefreda. O clima é tenso e triste. O Dante, cego, sem... não sei se ele entende ou não o motivo de estar cego, mas confuso, com certeza. Beatriz no caminho todo, botando as mãos no rosto de... quem tá mais perto dela? Acho que era Pode eu. escolher. Então no Joey. Ela bota as mãos no rosto do Joey o tempo todo na viagem. E vocês chegam no orfanato Santa Menefreda. Dante, a gente chegou. Joey, É madrugada, agora é tipo umas 4 da manhã. você consegue enxergar uma árvore bem grande perto da colina? Eu consigo, mestre? Consegue. Sim, Leva a gente lá, por favor. claro. Vamos lá. E eu guio ele até lá. Chegamos. Era aqui que eu ficava a grande maioria do tempo com a Lilia. Ela pedia pra eu ler a Divina Comédia todo dia pra ela. Eu me perguntava o que significa essa palavra. Eu explicava pra ela enquanto ela fazia trança no meu cabelo. Mas ela tá aqui, mas ela não tá aqui. Eu acho que é aqui que ela tem que descansar. É a Joey, decisão você me- certa. Você me ajuda. Eu que tenho que fazer isso. Eu que Você não tenho precisa. que... Tem que ser eu. Eu que tenho que dizer tchau pra minha irmã. Tá bom. O que você quer que eu faça? Eu puxo a arma do Tristan. E... Só me ajuda a mirar, por favor. Eu quero que seja rápido. E eu quero mirar a arma na cabeça. O Joey, com muita segurança, assim, põe a mão do Dante na frente da testa da Beatriz e vira o rosto. Mas eu não solto, tá? Eu seguro. A Erin abaixa a cabeça. Coloca a mão no ombro do Dante. Gosto de colocar a mão no ombro. Eu te amo, irmãzinha. Eu puxo o gatilho. O corpo da Beatriz cai imóvel no chão. Eu consigo segurar, mestre? O corpo consegue. É, antes dele cair. Eu seguro, então. Vocês ouvem como uma última vez antes do tiro. E a arma quase não faz barulho. Ela é silenciada. Vocês ouvem o som do sangue escorrendo da cabeça dela, pingando no chão. Eu abraço o Dante assim e fico passando a mão assim nas costas dele. O Joey tapa, tipo, os olhos dela, sabe?
Eu vou vir até a van. Eu quero procurar uma, sei lá, não sei se tem uma pá. Você acha uma pá pequena. Aí eu pego a pá, volto pra árvore, começo a cavar um buraquinho. Eu quero me ajoelhar e começar a cavar chorando no chão. Você quer cavar, Dante? Eu já tô cavando com a mão. Eu cutuco ele, pego aqui na minha mão, tem uma pá. Obrigado. Eu me levanto e começo a cavar. Eu ajudo ele com a mão seca mesmo, ajoelho. Arthur e Joey, vocês têm quase um flashback de uma cena muito similar que aconteceu no passado. Né, por isso que eu ajoelho e cavo junto com a mão. Vou tirando a areia assim, com a mão mesmo. A terra, desculpa. O Joey só fica olhando pra Beatriz e começa Mestre. a escorrer lágrima. Ô, mestre, pro Fernando, a Bia ia ficar bem. Então ele tá só meio que em choque ali. Não precisa teste de nada, né? Sanidade, não, né? Ah, não vai precisar de sanidade. Vocês... Obrigado. Vocês tiveram um tempo pra A aceitar gente- isso. A gente cavou bem? Conseguiu cavar um Vocês buraco? cavam, vocês passam um tempo cavando juntos. Vocês perderam a noção do tempo. Essa cena... Esse momento parece durar 10 segundos e uma eternidade ao mesmo tempo. Depende de como você enxerga. Eu acho que já tá bom já, Dante. Eu tento bater a pá assim pra ver o quão fundo tá e pegar nas bordas do buraco. Tá bem fundo. As suas mãos estão muito sujas. Você tá todo lamacento, assim. Ajuda eu colocar ela aqui. A Erin Joey ajuda levanta a ela. colocar. Vai colocando devagarinho no buraco. Vocês colocam... vocês deitam o corpo imóvel dela. Encaixa bem dentro da cova. Ela tá com o olhar pra cima, assim, com os olhos fechados. Erin coloca a mão na cabeça dela, abaixa a cabeça e se afasta. Joey faz uma reverência. E sai. Também. Fica do lado do Dante. O Arthur tira uma moedinha. Olha pra moeda assim. E coloca aqui em cima do corpo. É irônico, Joey. Muito irônico. Ela ficou assim. E eu não consegui enxergar em momento algum que ela não tava mais lá, que ela estava sofrendo. E agora eu realmente não enxergo mesmo. A ironia desistir. É realmente uma divina comédia. Eu começo a tapar o buraco. O Joey ajuda. A Erin ajuda também. Todo mundo. Vocês todos juntos continuam a enterrar, pouco a pouco. Até só sobrar uma última apazada. Que vai tapar por completo o rosto da Beatriz pela última vez. E ela some embaixo da terra. O Joey abraça o Dante pelas costas, assim. Foi a escolha certa. Será que foi? Não sei. Ela não tá mais sofrendo. Eu acho que deixar ela assim seria egoísmo nosso. Não tava certo. Você foi corajoso.
Eu não conseguiria. Não tem coragem nisso. E Tem sim. se ela nunca tivesse entrado naquela casa, se eu tivesse encontrado ela depois do fogo. Ela não foi a primeira e não vai ser a última. Seus amigos morreram. Não vai. O Joey meio que vira, assim, o Dante em direção a ele. Não foi a última. Não foi, Dante. Mas a gente vai salvar o máximo de pessoas possíveis. A morte dela não foi em vão. De ninguém foi. A gente vai conseguir, Dante. Você disse que a gente precisava... Que você precisava da gente, mas a gente precisa muito de você também. O que eu faço? Como é que eu vou fazer alguma coisa agora? Como é que eu vou parar o Gal? Como é que eu vou ajudar o Léo? Como? Junto Sabe com a que- gente. Sabe o que funcionou pra mim? E eu dou um passo à frente. Em uma missão, um tempo atrás, eu perdi meu pai. E... o que me deu força foi justamente isso, tá ligado? Fazer valer de algum jeito tudo que aconteceu e tudo que ainda vai acontecer. O jeito é manter a cabeça erguida, senão a gente fica maluco. Então, o que eu posso te dizer é... agora a gente é um time. Então, juntos a gente vai acabar com tudo. Isso aí. Eu Obrigado. vou pra van. A Erin vai também. Dante, você... A gente é melhor já ir indo pra descansar. Se você quiser ficar mais um pouco, a gente fica aqui com você também, não tem problema. Eu já vou, só me dar uns minutos. Tá bom. Vamos deixar ele sozinho com ela, se vocês quiserem. Qualquer coisa chama, viu? E eu deixo o Dante assim, tipo, num lugar que eu sei que ele tá seguro, sabe? Que ele não vai, sei lá, Uhum. cair e tal. Eu quero... O Fernando só vai meio que em choque, assim. Do lado do motorista. Entra na van. Eu vou fumar aqui fora enquanto eu espero o Dante. Eu quero me sentar embaixo da árvore. Se eu começar a ler de cabeça a Divina Comédia em voz alta. Pra ela a última vez. Você passa o tempo necessário pra isso. Vocês todos esperam? Yes. Sim. Sim. Com certeza. Ok. Quanto tempo se passa, Dante? Nossa. Muito tempo. 3, 4 horas. Quanto tempo você falou? O tempo que você quiser, o tempo que você estiver lendo de cabeça. A cena é sua. 3, 4 horas. O grupo percebe uma hora que ele não tá levantando, ele tá só falando um texto em voz alta. Bom, o Joey encosta no carro e dorme. Eu fico ouvindo ele, eu fico observando e fumando ainda, daqui fora. Eventualmente, 4 horas? Fumo. Eventualmente Não, vocês fumo, pegam no paro, sono, né? às vezes fumo, é. Se ninguém É, interromper eu- ele, vocês pegam no sono. Eu vou ficar lendo um mangá, às vezes eu saio, fumo. Aí eu chega uma hora que eu pego no sono também. Eu vou esperar ele me chamar. É, eu também não quero atrapalhar. Dante, você continua recitando a Divina Comédia. Pelo menos a parte inteira da Beatrice. Até que eventualmente ela termina a trajetória com o Dante pelo paraíso. E você pega no sono e dorme embaixo da árvore.
do lado da cova de onde vocês enterraram a Beatrice. Eu percebi ele caindo? Vocês percebem que ele parou de falar. Tá. Deixa eu chegar perto então pra ver. O Joey tá dormindo? É, eu tô, tipo, cochilando, assim, sentado, encostado na roda, sabe, assim. Tá. Chegando aqui eu percebo que ele... Ele que dormiu, já ele tá dormindo, sim. Tá. Joey, ei. Joey. Eu acho que ele Susto. dormiu. Eu sei, eu tava vendo. E aí eu vou indo em direção. Eu tava... Só pra ter certeza mesmo. Sim. Dante? Eu acordo? Pode acordar. Eu acordo. Eu encosto nele, assim. Vamos descansar? Sim. Pode me levar pra ordem. Tá, vem com a gente. Eu ajudo ele a levantar e guio ele até a van. Pode levar pra van já? Pode, fica à vontade. Pode. Tá. Tô quieto, tô... Na hora que ele traz o Dante pra van, eu falo, Joey, você pode ir ali fora um minutinho comigo? Posso? A Erin tá dormindinho. Uhum. Apagou. É, eu fico com o Dante aqui. Senta aqui. Cantinho. Então, enquanto vocês estavam pensando... Na verdade, quando vocês foram buscar a Beatriz, eu fui até a sala da Agatha e eu transcendi. De novo? Sim, eu acabei aprendendo um ritual novo. E é o mesmo ritual que tá nas costas do Arthur. Eu ia falar isso pra ele também, mas eu acho que não é uma boa ideia. Eu acho melhor a gente usar isso a nosso favor. Eu sei exatamente o que faz, o que o ritual faz. E sim, eles estão observando a gente. Basicamente, o ritual que eu aprendi, eu posso coexistir com outra pessoa. Enquanto uma pessoa tá vivendo em algum lugar, eu consigo absorver todas as informações do que ela vê e do que ela ouve. Então, eles por isso que eles vigiando a estão- gente. É por isso que eles estão cada vez... Todas as vezes... 10 passos na nossa frente. É. Droga! E eu acho que se eles não souberem que eu aprendi esse ritual, a gente consegue usar isso a nosso favor. Então, não sei se a gente esconde isso do Arthur, eu acho melhor. A gente não tem escolha a não ser esconder isso dele. Por exemplo, não tem como explicar o plano pra ele, porque assim eles saberiam, certo? Certo, esse é o dilema. Por isso que eu quis chamar você aqui fora pra falar pra você. Depois a gente fala pras outras pessoas, mas o Arthur não pode ficar sabendo. Senão eles vão saber que eu sei o ritual também. Tudo bem. Chegando na base, a gente pode traçar um plano ou alguma coisa. Mas eu ainda acho que a gente não tá forte o suficiente pra enfrentar o Gal. Eu também acho que não. Certo. Então vambora. Por enquanto a gente age normalmente pra não trazer suspeitas. Ok. E eu também tenho esse papel aqui, eu não sei se você quer. Aí eu entrego pra ele o papel com outro ritual que eu tenho. Uhum. Que eu achei no espreitador. Foi o que você pegou daquele monstro? Foi. Ok. Eu tô cansado dessas coisas de paranormal. Não aguento mais. Ninguém aguenta. Vambora. Aí eu abro a porta pra ele. Desde quando você faz isso? Não sei. Obrigado. E eu entro assim. Vocês entram, o Arthur tá apagadaço, mano, babando assim, olhando pra cima. Eu entro também logo depois na van. Você vai fechar, o Kaiser, a porta? Eu vou. Na hora que o Kaiser fecha a porta, o Fernando liga a van. E vocês Ela vão... se assusta e espirra. Vocês vão pra onde? Saúde. Na base, Eu né? vou voltar pra base. Ok. Vocês podem voltar pra base. Quais são os objetivos? Vocês vão voltar pra base e descansar?
O Joey pede pro Fernando dar uma parada numa estação X, que eu não saberia dizer qual agora de cabeça. O Fernando vai parar, sim. O Joey pega a mochila dele, põe nas costas e tal, se ajeita. Vocês podem levar o Dante com segurança pra base? Claro. Onde você vai? Eu tô dormindo. Eu preciso resolver uma coisa. Encontro vocês na base. Tá bom. Se cuidem. Eu também. Você também. Depois que ele sai, eu encosto e cochilo o resto do caminho. Joey, liga a escuta, qualquer coisa chama. Qualquer coisa pode me mandar mensagem também. Você sabe que a escuta não vai alcançar tão longe assim. A escuta é bem próxima, ela até 100 metros. Ah, tá. É que eu não sei pra onde ele vai, então vai que ele vai perto. Ele mora um pouco perto da base da ordem, mas não tão perto assim. Quem disse que eu vou pra casa? Aqueles, tô brincando. E aí o Joey desce e segue. Vocês então seguem viagem até chegar finalmente na base da ordem de novo. E o que vocês fazem? Agora descansar. Cadê meu personagem? Eu vou botar ele aqui. Mas pode narrar o que vocês Harry. fazem. Eu vou ir pra casa. Você quer ir comigo? Eu? É. Eu acho que eu vou ficar por aqui. Eu acordei, né? Eu imagino. Sim, vocês todos acordaram Chegando assim. Tá amanhecendo agora. É tipo umas 5:30 e tá amanhecendo mais cedo nesses tempos. Chegamos? Na real não, 5:30 não. Amanheceu faz tempo. Vocês ficaram várias horas na madrugada. É umas 8 da manhã agora. Nesses tempos, no verão. Ah, Fer, antes de você ir... Ah, esquece. Era o Lu. Não, deixa. Não, fala. Eu Eu não sei escrevo se- depois em casa e aí ele vê. Pergunta então se o Lu sentiu alguma coisa quando encostou no casaco. Ele vai entender. Tá bom. Qualquer coisa, manda mensagem. Aliás, você vai usar o casaco? Aham. Tá bom. E aí, tipo, eu tô usando o caminho inteiro, na verdade. Eu não tirei ele pra nada. É que você tá com Eu o seu quero- outro também, né? Você tá, tipo, com os dois? É que eu não coloquei nos braços, eu coloquei por cima, assim. Ah, sim, sim. Eu quero ir pra sala de pesquisa, mestre. Pode ir lá. Ah, puta, eu ia falar com você, Não, cara. pode Oh, falar, nossa, pode falar no então caminho, antes de eu ir, né? Eu ia antes de eu ir. Eu quero chegar no ouvido dele e falar: Kaiser, posso chamar o Dante pra ir dormir lá em casa? Ele não tem onde dormir. Pode. Tá bom. Agora você pode ir, tá liberado. Tá. Eu saio, eu vou lá pra sala de pesquisa. Ok. Na sala de pesquisa, mestrinho, eu vou sentar no meu PC. Samuel não tá mais aqui, tá? Não tá? Não. Eu vou sentar no meu PC. Eu quero pesquisar todas as informações que existem na face da Terra sobre o Virgílio. Tá. Agora que eu sei que ele já foi o guardinha do condomínio lá. E só, na real. Você encontra automaticamente a ficha do Virgílio no sistema do Chris, que tá em algum lugar aqui na direita. Deixa eu encontrar só. Aqui, ó. Aqui, ó. Aonde? Aí, boa, boa. Você encontra essa ficha e ela tem um bom resumo das coisas que a Ordem sabe que você consegue encontrar. Você encontra muitos documentos com aquele mesmo tipo de censura que você encontrou quando você pesquisou sobre a casa. Tá. Documentos... Deixa eu ver se tá aqui. Eu vou puxar documentos bem nessa pegada assim.
Eu quero pesquisar agora informações sobre um cara chamado Anthony que morou no orfanato. Ok. Você começa... O que exatamente você tá procurando? Tudo. Tipo assim, histórico escolar, se tiver. Tipo, se ele apareceu em alguma notícia na mídia. Tá. Você encontra poucas informações. Mas você encontra uma informação que te chama um pouquinho de atenção. Os pais dele morreram quando ele era bem novinho. E o sobrenome marcado dele, antes dele ir pro orfanato, era Celto. Celto. Ah. Calma, esse é o sobrenome era de depois Anthony que ele foi Celto. adotado ou antes? Não, ele nunca foi adotado. Ah, não foi adotado. Os pais dele tá. morreram e ele foi pro orfanato. É o sobrenome, né, dele. É. Sim, ok. Celto. S-C-E-L-T-O. Ah, SC? Isso. Tá. Eu vou procurar esse sobrenome na internet também, pra ver se tem alguma pessoa famosa que tem esse nome. Ou alguma pessoa que... Sei lá. Não sei, mano. O que eu posso pesquisar? Você pesquisa e você encontra informações sobre um casal de idosos que morreu há uns 15 anos atrás, chamado Nestor Celto e Graça Celto. Tá. Tá bom. Agora... Mais uma, última. Quero pesquisar sobre o Bruno. Onde, tipo, se ele foi adotado, se ele não foi, se ele apareceu em alguma notícia, se ele tem histórico em, tipo, entrada de hospital, sei lá. Você não encontra nada. Ele é um fantasma. Nem, tipo, nos documentos da nossa escola, assim, que a gente estudou juntos. Você encontra o básico, saber que ele era um órfão do orfanato Santa Manifreda, mas depois do incêndio, lá por 2009, você não encontra absolutamente nada. Tá bom. Ok. Só isso, eu passo um tempo pesquisando essas coisas e aí eu vou pra casa daí. Ok. Arthur, Oi. eu ouvi você falando com o Kaiser sobre eu ficar com vocês. Eu agradeço. Eu não sei como... Ainda tô me acostumando. Tudo isso. Ah, tá tudo bem, que isso. Oxe, você salvou nossa vida já um monte de vezes, já em um dia. Antes da gente ir, eu só quero fazer uma coisa. Claro. Lá dentro? Pode Tá, me levar pra... vamos lá. Aham, vaga? segura sua mão e vou levando. Vem comigo. Erin, vai com eles, eu vou botar a van na garagem. Ah, pera, eu tava distraída. Aonde vocês vão? A gente tá indo na sala da Agatha. Tá, eu vou. Tá bom. Gente, eu vou ir pra casa, mais tarde eu volto, tá? Vai lá. Tá bom. Bom descanso. Vocês também. Vê se come. Também. Eu vou colar a gente lá já na sala da Agatha, tá? Ok. Isso rola enquanto eu pesquiso, né? Isso, sim. Sai, fudido. Onde é que tá o círculo de transcender? Tá pra cá, vou te puxar. Eu nunca transcendi esse objeto antes. Eu vou puxando ele. Tá, eu coloco ele na frente, assim, ó. Tá, se você der um passo, você já entra no círculo. Só quero achar um significado pra tudo isso. Tá E bom. eu entro no círculo sem nada. Você não consegue se concentrar no símbolo enquanto você não estiver sentindo ele. Você precisa receber ele de alguma maneira. Você não consegue enxergar. É o que eu imaginei. Eu não Já consigo. foi? Que transcendeu? Não Eu consegue? não consigo mais. Não. Como assim? Por quê? Eu quero tentar tocar no símbolo. Você percebe que o símbolo ele é pintado com uma espécie de tinta grossa. E você começa a tatear o formato do símbolo ao seu redor.
E aí você começa a conseguir se concentrar no formato dele. Você vai passando a mão ao redor dessa tinta e eventualmente você consegue começar a transcender. Você tá se transcendendo sem nenhum ritual, né? Sem nada. Tá. Eu vou te mandar então. Eu vou te só falar. Pra gente poupar tempo, eu vou te mandar as escolhas que você tem. Ou sei que. Não, vamos transcender, vem comigo, vai. Vai ser rapidinho. Vambora. Dante. Você atualmente tá com 35% de disposição paranormal. Então você, como um ocultista... Deixa eu pegar aqui. Ocultista, é isso. Você ganha 1/4 da sua constituição adicionada à sua vida. Você ganha 1/4 do seu poder aos pontos de ocultismo. E você pode, nesse nível, trocar 2 pontos de atributo de lugar. Você pode pegar 2 de força e botar 2 de inteligência, 2 de destreza e botar 2 de aparência. Você pode fazer o que você quiser. Você pode mudar 2 pontos. Você pode pegar um e colocar em outro, ou um de outro e botar em um. Você pode mudar 2 pontos de lugar, se você quiser rebalancear isso. Tá. Eu posso botar 2 de destreza em Constituição? Pode. E já como que conta, isso já funciona conta pra aquela Constituição, parte? já conta pra o que você tá upando agora, sim. Tá, então é 1/4 de... Tá, não mudou nada. 15 arredondando... 15 seria 3.6 arredondando pra baixo, né? Você arredondando pra baixo, é. Então não muda nada, mas eu ganho 2 de vida por pegar 2 de Constituição. Sim, você ganha 2 de vida. Não, você ganha 1 de vida, porque 2 pontos. Se você mudou 2 pontos, você ganha 1 de vida por ter mudado e mais 1 de vida pela metade do. Ah, não, é 1/4, então 1/4 você não ganha, é. Mas você ganha 1 de vida, você ganha 1 de vida. A mais, além do que você ia receber. Além disso. E o quarto do poder é em ocultismo, você falou. Isso, 1/4 de poder de ocultismo. E aí vamos lá. Você pode escolher uma dessas habilidades do seu arquétipo de ocultista. Você pode escolher Identificação Macabra. Você consegue detectar se um objeto contém energia paranormal só, sem nenhum ritual, só de tocar nele. Você pode puxar ingredientes acessíveis, que permite que você puxe um ingrediente por ritual sendo uma ação livre. Você pode escolher um ritual preferido, que diminui o custo de pontos de ocultismo e sanidade de qualquer ritual em 1. O mínimo é 1. Você não tem como zerar. E você pode escolher Mente Inabalável. Você tem vantagem em teste de sanidade ao encontrar criaturas paranormais. Iniciativa Aprimorada. Você tem vantagem ao rolar a iniciativa. Ou Camuflar Ocultismo. Gastando 2 pontos de ocultismo, você consegue criar uma fina camada ilusória ao redor da sua pele, ocultando todas as tatuagens do seu corpo por até 1 hora. Nossa. São muitas opções, né, mano? Essa coisa de perder sanidade com um monstro. Eu posso te mandar é aqui. Só se eu ver posso te eles... mandar, você não precisa escolher agora. Como é uma decisão complexa, eu vou te mandar todas essas opções e você escolhe depois qual habilidade você tomou. Fechou. Tá? Essas são as habilidades que você pode escolher. É isso. Tranquilo. Podemos voltar. Opa. Estamos de volta. Hello. Olá! Boa tarde. Eu saio do círculo. Deu certo? Dante? Tudo bem. Você tá com alguma dor, Dante? Não, eu tô bem. Com fome? Só... Verdade, sim. Tá Alguma bom, vou coisa. resolver já. Vem comigo, segura a mãozinha dele. Vou tentar caçar comida. Vocês têm pizza? Vou lá na pizza então. Deve ter deixado na mesa, bem né? fria, Imagino. mas... Vou chegar lá. Eu vou aproveitar que eu tô aqui e vou entrar no círculo também. Tá, você vai Aqui, ó, entrar tem- sem tem rituais, pizza né? fria, Dante. Mas eu não sei se o casaco dele é o do Tristan é um item. Não é um então- item pra aprender, Tá. não. Então eu vou entrar sem. Tá. Como todas as informações que você vai receber eu já passei... Ah, não, na verdade você vai ter uma escolha agora. Vem comigo, vou ter que puxar você também, porque isso é importante. Let's go! Vamos lá. Galera, Erin, Oi. você tá com 31% de disposição paranormal. Você pode agora escolher um arquétipo. Você pode escolher entre combatente, investigador e ocultista. Qual você escolhe? Você pode me falar as diferenças?
Um combatente tem foco em combate corpo a corpo e armas de fogo, recompensado com bastante vitalidade. Um investigador tem foco em investigação e habilidades, com bastante recompensa em perícias e atributos. E um ocultista é foco em rituais e habilidades paranormais, com bastante recompensas em pontos de ocultismo. Putz. Ah. Que difícil! Pera, combatente? Combatente, investigador ou ocultista. Investigador. Por ter escolhido investigadora, você ganha mais... Deixa eu pegar aqui em cima. Vamos lá. Tá. Mais 1 em 8 perícias que você quiser. Escolhe 8 perícias diferentes e você adiciona mais 1 em qualquer uma, em cada uma. Você não pode botar 8 numa só. Você tem que botar mais 1 em 8 diferentes. O valor máximo é 18. Nenhuma perícia pode passar de 18 por enquanto. Você ganha também um novo atributo. E você pode escolher, por ter transcendido sem um ritual, você pode escolher entre evasivo. Ao realizar um teste de esquiva que diminuiria um dano pela metade, anula completamente o dano. Por exemplo, uma granada sua. Se você tivesse sucesso em esquivar, você tomaria... não tomaria dano nenhum, ao invés de tomar só metade. Você pode aumentar mais 1 de atributo, como a habilidade, ou você pode escolher a habilidade especialista, uma perícia que você nunca falha, a não ser que role um desastre. Qual você escolhe? Eu vou escolher perícia. Tá, você não pode escolher nenhuma perícia de combate. Ah, tá. Droga. Arremessar seria a perícia de combate? Sim. Tá, então eu vou escolher atributo. Mais um atributo. Então você ganha mais 2 em qualquer atributo que você quiser. Mais 1 e mais 1. Você pode botar 2 pontos a mais aí no que você quiser. Não. O máximo é não, 18. Eu vou colocar. Vou colocar perícia e vou colocar. Mech. Qual? Mech. O que é Mac? Mecânica. Ah, tá, mecânica, entendi. Perfeito. Então você agora nunca mais vai falhar em mecânica. Só se você tirar um desastre. Tá. Perfeito. Podemos voltar. Show. Pera. Voltamos. Peraí. O que você ia perguntar? Minha pergunta. Pode perguntar aqui, tudo bem. Volta. Ah, tá. Vai aumentar mais alguma coisa? Não, é isso. Tá bom. É só isso. Você sai do seu ritual de transcender. Eu vou sair e vou procurá-los. Dante e Arthur estavam aqui na mesa. Dei uma pizza pra ele. Tem pizza gelada aqui só. Não é gelada, tá fria. Tudo bem. Só preciso comer alguma coisa. Tá bom. Pega a pizza e come. Eu como também. Vocês comem a pizza amanhecida. Como toda boa pizza amanhecida, não tá ruim não. Tá bem bom. Lógico. Lógico. Tá. Quando a gente terminar, aí a gente vai passar ali, pegar o Kaiser e a gente vai ir pra casa dormir. Tudo bem. Você tem tinta na sua casa? Tenho. Tenho, mestre. Posso ter, né? Sim. Uma tintinha. Tá, Tudo eu bem. tenho. Eu tenho as tintas que eu pinto as granadas. Você precisa? Eu tinha uns... Eu fiz o meu quarto, né? Então eu gastei uns spray assim, fiz umas artezinhas. Só que não ficou muito bom, não. Então eu passei uma tinta inteira pra apagar minha arte. Então eu tenho ainda umas latinhas de tinta lá. Bem. Tem algum tipo de livro ou caderno também? Tem. Eu não uso mesmo. Na verdade, eu quero passar em casa. Antes disso, ir na sua casa, tudo bem? Eu te dou o Na endereço. sua casa? Sim. Tá bom. Mas eu vou falar com... Então eu vou chamar o Kaiser. O Kaiser tá lá na sala de informática ainda? Ele tá Não, terminando tô de no pesquisar. bar. Ele foi pro bar agora. Ele terminou de pesquisar e foi pro bar. Tá, eu procurei em todos os lugares e uma hora eu fui pro bar. Você então encontra eu o Kaiser procurei. no bar. Ele tá fazendo o quê? A hora que você chega, eu tô, tipo, com o taco de sinuca assim, só que eu tô pegando, tipo, lá na frente, tô fazendo assim, ó, o taco assim, tô... Todo torto. Aí a hora que você chega, eu vou tacar e pá, aí vai tudo torto, assim, tipo... Eu, droga!
Boa jogada, mano. Ah, Deixa eu te falar, a gente já pode ir, o Dante já tá pronto. Ele só pediu pra gente passar na casa dele primeiro antes. onde que ele mora? Ele vai falar. Eu não tenho carro. Vamos chamar o... Qual é o nome? Cooler. O Cooler. Cooler. Vocês Vamos moram no perto Cooler, da velho. base, vocês podem ir a pé. Não, mas mas a gente quer ir na casa dele. Ah, tá. É, a sim. gente vai na Não, casa do Dante. o Dante mora um pouquinho longe, assim, ele mora uns 15 minutinhos. Tá. Ah, a gente vai de cooler e volta. A gente não Tá. pode deixar... Essa. Não, lá rapidinho, a gente vai só lá e a gente já vai pra casa mesmo. Eu vou avisar ele. Tá bom. Vou lá e aviso ele. Ok. E Vocês a podem, Eren, vocês podem ir pessoal? livremente, não precisa se preocupar com o Eu mapa vou agora. deixar aqui, eu não vou ir lá. Eren e Dante, já... Vamos lá então. Eren, você vai querer ir com a gente ou você vai descansar? Eu vou descansar. Tá bom. Eu queria dar uma olhada nos documentos um pouquinho antes de ir pra casa, mas eu já tô indo pra casa também. Ok. Manda mensagem, já tem meu número? Aham. Tá bom. Tá, certo. Bom descanso, viu? Obrigada, Arthur. Pra você também. Obrigado. Vamos lá, Dante. Sim. Segura a mãozinha. Obrigado. De novo. Que isso? Desculpa. Já vou puxando ele. Até mais, Dante. Tá, vamos lá então? Ok. Pode pedir, Kaiser? Eu peço aqui. O Dante passa o endereço pra vocês. Logo passa alguns minutos assim, chega um cooler. Ele nem fala muita coisa, fala bom dia. Vocês entram no carro e vão até a casa do Dante. Dante, você chega no seu apartamento, você guia eles até a sua porta, você pega aquela chave que você tinha pego escondida e entra. É bem rápido. Vocês veem uma casa bem simples, tem quase nada mesmo. Tem só alguns livros, ó, uma cama, nada demais. Eu só quero entrar no armário e pegar uma muda de roupa. Eu não tomo banho há 1 milhão de anos, devo estar fedendo. Eu que o diga. Você pega uma roupa coincidentemente muito parecida com a sua pra gente não ter que atualizar a arte. Exatamente. Essa era a ideia. Essa era a ideia. Mano, o meu Eu quero- armário, eu imagino que tem um monte de roupa igual assim. Sim. E na hora que eu me explodiu, a roupa explodiu junto Todas dentro do elas armário. coincidentemente estão rasgadas, exatamente. Sim, lógico. E eu quero também pegar na estante, pegar a cópia do Divina Comédia que eu tenho. Uma bem antiga, assim. Levar comigo. Perfeito. Pode Pode ir adicionar no agora, seu obrigado. inventário. Pesa 0.2. Ok. Só isso? Sim, desculpa, novamente, por Que fazer vocês isso? perderem tempo. Para de se desculpar. Tranquilo. Ô, vocês receberam da missão? Não Ai. recebi nada. Mais tarde a gente vai ter que voltar todo mundo pra ordem mesmo, então acho que vai entregar pra todo mundo. Beleza, é que não sei o que aconteceu, que eu tô no negativo. Eu tinha dinheiro, do nada eu não tinha mais. Vocês... Ó, eu não usei. Dá eu exatamente não usei 8 sua da conta. manhã e a notificação do banco chega. Plim! Você, Arthur e Kaiser recebem a notificação de uma transferência de 2.500. De quem? De onde? De uma tá. conta secreta, Tá uma bom. conta que você programou pra nunca ser rastreada, Kaiser. Que sorte, eu fiz isso. Olha, Meu Deus. E os sério? outros membros também recebem 2.500 cada um. Eu não tenho conta, mestre. Eu não Ai, recebo tá nada de novo. rica. Você vai receber depois em dinheiro. Mano, eu tô com 6.600. Tô É. rica. 2.500, tá, então vou colocar 2.000. Tá, ok. Ok, Ah, então vambora. Vamos lá pra casa. Tá, a gente chega lá em casa. Nossa casa também é bem Você chega e a Ivete tá tranquilinha. dormindo já. Ela foi a pé assim, ela tá com a Jennifer. A Jennifer recebe vocês, a Ivete tá apagada na cama. Na cama? Tá. Mano, a casa, assim, a gente não conversou sobre, mas eu imagino que seja uma casa bem com aparência de casa de interior, assim, tipo, o botijão de gás tem uma roupinha, sabe aquela roupinha que tem? Tem uma roupinha, aí tem uns negócios, tipo, tem um puxa-saco bordadinho, assim, na parede. Eu diria que a maioria das coisas, na verdade, é de caveirinha, porque a Ivete que decorou e ela que cuida da casa. caveirinha. Tem Mas várias porta-saco de caveirinha. Tem várias paradas de caveirinha, é. Fernando. Sim. Tá, então a gente vai entrando e... A gente... Eu vou dormir com ele no meu quarto ou a gente vai dormir todo no mesmo quarto? Ah, eu durmo no meu quarto, ué. Quer dizer, Tá bom.
Se tudo der certo, a gente vai ter a primeira noite de sono completa depois de muito tempo, né? Tá, então ele pode dormir no meu quarto. Eu vou jogar o colchão lá no chão. Tá bom. Se o Joe tivesse ouvindo isso, estaria com muitos ciúmes. Eu arrumo o quarto, o colchãozinho assim no chão. Né, mano? Aqui, Dante. Eu mostro pra ele onde tá o colchão. Aí coloco a cobertinha nele. Bom Obrigado. descanso. Você sabe onde que eu posso tomar banho antes? É verdade. Vou tomar banho todo mundo. Vou levar você no banheiro ali. Eu tomo banho, hein? Todos vocês tomam banho. Os É, rituais caseiros, isso. vocês tomam banho, escovam os dentes, vão no banheiro, fazem um popozinho que vocês estão segurando há um tempo. Que delícia. Nossa, tá foda. E o dia Com essa passa, pizza vocês... ainda? Oi? Com essa... Não. Comentário troca. Ah, tá. Vocês todos então descansam e estão full rest agora. Vocês estão todo tipo de exaustão que vocês tinham, inclusive do Kaiser, que vai dormir um pouco mais do que os outros. Tá zerado, vocês estão novos em folha. Nice. Pronto. A sanidade Eu queria- igual, né? A sanidade eu dou no final do episódio. Tá. Assim que eu acordar, eu quero conversar com o Arthur, mas... Pode Eu ir. queria só... Eu não sei se a... Eu fiquei na base, eu descansei na base mesmo, não fui pra casa. Queria esperar a Agatha chegar. A Agatha não chegou até agora. Você tá Tá, eu muito tô cansada, você tá descansando. exausta. Não, eu tô descansando na enfermaria. Ok. Então você dorme na Com a enfermaria. Mimir. Sim. Tá. Vocês então... E aí eu só fico dormindo até a esperar a Agatha chegar. Tá. Vocês dormem e acordam bem tarde, assim. Vocês acordam umas 3:30, 4 horas da tarde. Todo mundo mais ou menos no mesmo horário. Dormimos tranquilo? Tranquilo. Nenhuma goteira. Nenhum. Nossa. Pela primeira Nossa, vez. que delícia, Que velho. Gostoso, cara. Mano, eu acordo feliz, cara. Eu acordo... Nossa, eu acordo rejuvenescido. Ai, que ótimo. Tá, é Bom dia, isso, eu Dante. acho. Bom dia, Arthur. Arthur, aquela tinta que eu te pedi, você ainda tem? Eu vou pegar. Eu vou caçar nos armários lá, sei lá, no dispensa, tentar achar essas tintas. Ok, você acha umas tinta guache que você tinha, assim. Tinta guache. Tá. Tinta Aqui, guache. tinta guache. Achei pra você. Obrigado, Arthur. Você Eu quer vou- ajuda com alguma coisa? Não, tá tudo bem. Só tem algum lugar que eu não vou incomodar? Eu Não, vou fazer qualquer algumas lugar. coisas aqui? Tá, Eu busco vou tirar o uma- colchão aqui, ó. Eu tiro o colchão assim, aí você fica de boa assim no chão, com os papel, coloca o livro ali, caderno que você quer. Eu só pego o livro, então, da Divina Comédia, eu abro e eu, de cabeça, pinto os rituais que... Eu acho que eu lembro, né, mestre? Você consegue desenhar eles mesmo estando cego, sim. Sim. Você acredita aqui perfeitamente. Eu quero desenhar eles com a tinta, tentando deixar uma camada bem grossa de tinta. Você desenha uma camada bem grossa e agora você tem um livro da Divina Comédia com todos os seus rituais, uma camada bem grossa de tinta, você passa a mão e você sente que você consegue se concentrar neles. O cara tem um grimório agora, velho. Caralho. O cara que fez um zica, grimório. velho. Enquanto isso, eu tava lá preparando um cafezinho ali da manhã, da tarde, né, no caso. Vou trazer assim pro O Dante. que você fez? Eu fiz um omelete pra você. Um omeletezinho e trouxe um copinho de suco. Ó, Isso é Dante, pra aqui, mim ó. ou pro... Pra ele, Pra você, pra você. Pro Arthur. Ah, pra mim? Eu trago assim, coloco assim no chão aqui, ó. Ah, Nossa, melhores amigos. Obrigado, Arthur. Joey acorda com alarme sozinho em casa. Você foi pra casa, né, Joey? Quer que eu narre o que eu fiz? Dá uma descrita pra mim, por Nossa, eu favor. quero muito. Vou passar uma descrição, então, Boa. das coisas que eu fiz. O Joey foi em casa e deixou os equipamentos dele, colocou uma roupa mais normal, assim, de manhã. Era cedo, né, a hora que ele saiu. Ele chegou na escola onde ele era voluntário, que ele ensina crianças a algumas coisas de ginástica, assim. Disse que não poderia ir por algum tempo. E deu o contato de um amigo dele, do CrossFit, que poderia dar essas aulas no lugar dele. O Matheus Fraser. Voltou pra casa, fez uma faxina, deixou as coisas em ordem, ligou pra outro amigo dele, dizendo que poderia ficar no apartamento dele de graça, contanto que mantesse as coisas em ordem, assim e tal, que o amigo dele tava precisando também. E mandou mensagem também pra algumas pessoas que ele ajudou no passado em outras missões da Ordem, mandando o número do Kaiser e do Arthur, caso eles precisassem de alguma ajuda, assim, só um certo preparo, e depois ele foi dormir. Perfeito. Você descansa bem e acorda mais ou menos no mesmo horário que todo mundo.
um pouquinho mais cedo que eles, porque você foi dormir mais cedo também. Na real não, é porque você passou um bom tempo fazendo tudo isso, então tudo certo. Isso. Vocês então todos fazem seus rituais matinais, comem, tomam um café da manhã, estão preparados, e o que vocês fazem agora? Só uma Vamos pra coisa, base. nesse descanso posso recuperar o soco que eu levei do... Pode, um D3 de vida você recupera sim, pode recuperar, eu deixo. Quer rolar pra mim ou... 2. Tá. Você tá ligado. Nem pra ser Só pra os tu 3, lembrar, né, mano. mano? Pra ficar ligeiro. Fica ligeiro. Eu posso recuperar também, mestre? 3 de vida nesse descanso? Deixa eu ver quanto você recupera, vai. 3. Dá merecidamente. Tô full. Tá. Merecidamente. A gente recupera os pontos de ocultismo também? Sim, todos. Quando eu acordo, eu tô com uma revistinha do Força G na mão assim, eu chego na porta, o Arthur me nota, né? Aí eu olho pra revistinha assim, eu olho pra eles, aí eu faço, e aí, bom dia! E faço assim, ó. Aí eu olho pro gibi da Força G. Tá, aí eu Bom guardo dia. de novo a revistinha assim. Bom dia, cara. Vamos pra base. E aí eu saio. E eu puxando assim, eu tô puxando o Dante. Vamos lá, Dante. A Erin, quando acorda, ela liga pro avô dele pra saber se tá tudo bem. Tá tudo bem. Você não, achei que você morava com ele. Sim, Então mas você- ela tá dormindo na base? Tá, você tá dormindo na base, tá tudo bem. Você liga pro seu avô e ele conversa normalmente com você, tá tudo bem sim. Tá. Ele se demonstra um pouco preocupado, pergunta da missão. E nada, é isso que a gente para aí. Tá. Tá. Eu falo que tá tudo bem também. mando Fernando? beijo, falo que amo ele. O Fer, depois que colocou a Pode van matar. na garagem, ele pediu um cooler e ele botou o endereço que ele já sabia que era uma boca de fumo. Tá? Ele chegou lá e reconheceu algumas pessoas que ele já conhecia de antes, né? Ele olhou pra todo mundo assim, todo mundo, nossa, Fernando, deu oi pra ele. Ele começou a chorar muito, muito, muito. Saiu dali correndo. Pediu mais um cooler e foi pra casa. Ok. Você chega em casa e descansa. Antes disso. Ou isso é antes de ir pra base ou depois de acordar? Isso, não, foi, Antes de dormir. foi logo que eu saí da base. Tá, ok. Então você Antes de descansa, acorda e todos vocês vão em direção à base? Sim. Certo. Então, mais ou menos no mesmo horário, todos vocês seguem em direção à base. Sim. Vocês marcam assim pelo grupo que vocês têm, só pra combinar que tá todo mundo indo. E é aqui que a gente termina esse episódio. A gente continua na próxima semana, Top. às 18 horas, próximo Top. sábado, pra ver pra onde vocês vão agora, qual vai ser a decisão de vocês. Muito bom episódio, gostei muito, muito desenvolvimento, foi maluco. Foi uma montanha Intenso. russa. Que montanha russa. Nossa, Ah, essa não, foi- muitos Joeys. Socorro. Ah, não, velho. Ele nem salvou ainda, A certeza. invasão, velho. Ele não salvou, vai ficar puto. Muito obrigado mais uma vez por terem jogado, obrigado por terem jogadores incríveis. E sábado que vem às 8 horas estamos de volta para mais um episódio de Ordem Paranormal Desconjuração. Até lá. Até sábado. Tchau, tchau. É nóis. Que Tchau, se- gente.